Bem-vindos ao Na Aula Pod, o nosso podcast mais pedagógico desse Brasil. Meu nome é Lorena Ruiz, eu sou fundadora da plataforma Aula Nota 10, plataforma para professores. Se você não conhece, vai lá. E hoje eu estou aqui com a minha amiga maravilhosa e professora também, Thaís. Olá, eu sou a Thaís Amaral, artista, professora de arte, me segue lá no Thaís Amaral Arte. Hoje nós teremos uma conversa especial com alguém maravilhosa. Quem será? Estê, se apresenta aí um pouquinho pra gente. Ai, que delícia! Gente, eu sou Estefânia Andrade, eu sou, na verdade, a líder dos professores mágicos, sou professora, sou palestrante, escritora, formadora de professores, enfim, tudo isso que a gente vai fazendo, né? E a gente vai trazendo todos esses papéis pra gente. Que delícia, muito gostoso de ter aqui, fiquei muito feliz que você Ai, eu tô veio muito lá feliz. de longe pra participar do nosso podcast. A gente preparou umas perguntinhas. Sim. E eu comecei aqui com uma que a gente pergunta pra todo mundo que vem aqui, né? Que é sobre a sua jornada. Se você sempre quis ser professora, se foi a profissão que te escolheu, você que escolheu a profissão, como é que foi essa sua jornada, seu começo? Não, na minha infância eu queria ser dona de mercadinho, eu queria ser dona de academia de dança, também queria ser atriz, modelo, enfim. Aos 13 anos eu queria ser a nova loira do Tchan, né? Eu achava que Eu vi essa isso curiosidade. então, né? Foi interessante isso, né? Queria ser a Xuxa, enfim, muitas coisas eu quis antes de ser professora. Mas eu sou de uma família de professores. Mamãe, todas as minhas tias, somos 13 professoras na família. Nossa. E aí eu relutei um pouco no ensino Natal médio. deve ser uma... Não, mas você imagina como é que é o almoço de domingo. Todo Tem mundo algum sabe quem é o assunto, Pedro da fulana, Sala de professores. Exato, quem é o Enzo da outra. Todo mundo conhece, entendeu? Então é uma sala dos professores. Então eu cresci muito com isso. No início do ensino médio, eu pensava em outras coisas relacionadas à comunicação, né? Jornalismo, comunicação, propaganda. Mas depois que eu fiz um estágio de uma semana numa sala de aula, no terceiro ano do ensino médio, eu falei, não é isso. Então eu decidi fazer pedagogia. As tias foram super a favor, mas mamãe nem tanto. Mamãe nem tanto? Nem tanto, O que porque ela falou? mamãe dizia assim: "Filha, você tem certeza? Não é assim, uma profissão muito valorizada". Aí eu falei: "Ah, é, mamãe, então, mas eu vou fazer diferente". Olha que interessante, né? Lá, com aquela idade, eu falei: "Mamãe, eu quero fazer diferente, eu vou ser uma professora diferente e eu vou buscar uma carreira diferente dentro da educação". Então, na época, eu já procurei uma boa faculdade, eu fui fazer o Unesp em Araraquara, né? Eu estava a 4 horas na minha casa e fiz todas as pesquisas que existiam lá, de filosofia para criança até orientação vocacional, liberdade assistida, né? Trabalhar com os adolescentes com menores infratores, enfim. E quando eu voltei para minha cidade, eu logo entrei numa grande escola de classe média alta, que era bem conceituada, e eu já cheguei querendo fazer diferente. Então eu sempre Nas práticas, você diz. Exato. E aí isso, então eu sempre, desde o início ali onde eu escolhi a minha profissão, eu decidi que era pedagogia e eu decidi que seria professora, né? E aí só que eu queria ser uma professora diferente, eu não sabia o que era isso, né? Mas eu queria ser. Diferente de quê? Diferente da maior parte dos professores que eu tinha tido. Então, eu peguei alguns deles como referência e sempre trouxe uma prática mais inovadora. Eu não sabia que eram metodologias ativas e tudo mais que eu estava usando, mas era isso. Não tinha um nome, né, Não pra tinha. isso, mas Não tinha. E nem sempre foi bem aceito, né? acho que até hoje muita gente ainda não, é resistente. até hoje. Até tem um quadro aqui que a gente vai fazer daqui a pouco que é concordo ou não concordo, né? Polêmicas pedagógicas. Polêmicas, a gente sempre tem. Sempre tem. Você já se arrependeu alguma vez de ter escolhido esse caminho? Nunca me arrependi. Nunca de ter escolhido esse caminho. Por vezes, eu ficava chateada de falar assim, gente, o que eu tô fazendo de errado, né? Ou o que mais eu posso fazer? Mas desde o meu primeiro ano, eu tive as minhas práticas sendo reconhecidas de alguma forma. Então, lá na minha região, eu saí na televisão várias vezes, sabe? Por fazer projetos que eles achavam que era fora da caixinha. Então, isso era muito bacana. Mas nunca me arrependi. E eu digo que eu vou trabalhar com educação até o último suspiro. Mas hoje eu descobri, né? A gente já sabe que eu tenho muitas formas de trabalhar com a educação. E não só na sala de aula. Isso. E aí vem a nossa próxima parte aqui, então. Autora de 13. Você falou 13 mulheres que são professoras, e aí me veio logo... Você já tinha pensado sobre isso? Eu nasci no dia 13. Gente. 13 livros, 13
professoras. 13 milhões, 13 mentaliza. milhões, 13 milhões, gente, Mantra. 13 milhões. E como é, então, esse processo criativo de que você partiu de toda essa vontade que você ainda pratica, de outras maneiras, para a escrita, para os livros que você já publicou e ainda virão? Eu sou uma leitora voraz. Isso, sempre fui. Mamãe, ela assinava as coisas relacionadas à editora Ática quando eu era criança e tinha a série Vagalume, vocês lembram disso? Então, eu comecei a minha paixão ali na série Vagalume. Então, eu fui uma leitora muito voraz a vida inteira. Mas eu não me imaginava escritora, né? Não me imaginava. Mas eu sempre escrevi. E eu precisei lá em 2010 que um primo, na verdade casado com a prima, portanto um primo novo, né, chegasse pra mim e dissesse: Stefania, é verdade que você escreve? Aí eu falei pra ele: desde os 7 anos. Ele: não, querido, eu quero saber se é verdade que você tem histórias escritas. Falei: é. E por que você ainda não publicou nada? Falei: porque ninguém vai querer ler o que eu escrevo. Escrevia como hobby. Escrevia como hobby. Entendi. Escrevia como hobby. Minha primeira crônica foi escrita aos 9 anos. Legal. Eu contei uma história lá, minha mãe guardou por um tempo, depois a gente acabou perdendo essa história. Eu vi muitas bananas na fruteira da minha casa, mas elas estavam caindo da fruteira. E eu falei: gente, como será que elas estão se sentindo? Elas são uma sem teto. As coitadas! Enfim, eu tinha 9, 10 anos, e aí escrevi como se fossem as bananas, indo atrás do rei abacaxi para ele resolver a história da falta de espaço para elas. Só que o rei abacaxi estava na geladeira, ele estava namorando a geleia de abacaxi. Você tem essa história ainda? Então, não, eu só lembro, Só lembra. mas a minha mãe guardou um tempo, depois a gente se mudou e acabou se perdendo, porque Isso é ficava legal no você caderno. retomar, né? Não Não é? sei, compartilhar, ia ser legal. É gostoso. E aí, por conta desse primo, então eu decidi sentar, abrir lá a minha caixa mágica e falar o que eu vou publicar primeiro. E aí existia uma personagem que eu usava com as minhas crianças da alfabetização. E essa personagem se chamava Melissa. Então toda vez que eu fazia, ela era uma personagem que eu utilizava para várias coisas na sala. Gente, vocês não sabem o que a Melissa fez. Então eu usava ela como exemplo. Ela era praticamente uma personagem, uma aluna da sala. Então eu decidi trazer ao mundo a Melissa. Então, o meu primeiro livro foi a Melissa. E a Melissa, nesse primeiro livro, ela não sabe se ela é grande ou se ela é pequena. Que a mãe fala que ela é grande para algumas coisas, que é pequena para outra, ela fica muito confusa. Ela tá em crise, ela tem 5 anos. Ela tá em crise. E a Melissa acabou fazendo tanto sucesso que eu tive que fazer um quarto na minha casa para guardar as coisas que a Melissa ganha. Não, a coisa mais linda, gente, porque as escolas começaram a adotar o livro, as crianças começaram a se apaixonar por ela, coisa do tipo, a mãe me entregou a chupeta da filha porque a filha trocou a chupeta pelo livro da Melissa, sabe? Esse tipo de coisa. Nossa. Então, coisas muito fortes. Então, a Melissa, ela tomou uma proporção na minha vida. E aí, depois desse primeiro livro, vieram mais 3 livros dela. Né? Então a Melissa foi. Algumas pessoas dizem que ela sou eu mesma, né? Porque a Melissa é muito falante. É uma projeção, então, é uma versão. Um alter ego, sua. né? Ela é muito falante, muito curiosa, né? E aí a Melissa acabou tomando tudo isso. E eu passei, desde 2011, quando eu lancei a Melissa, eu passei a ser chamada para ir nas escolas que estavam usando o livro, para fazer contação de história. E dali eu descobri outra profissão, que era de contadora de história. Porque logo depois eu fui contratada pela Saraiva e fui contadora de história oficial da Saraiva por 2 anos. Gente, eu fiz uma renda extra muito boa. Que legal. Muito boa. E depois disso, eu fui percebendo que as escolas me chamavam para falar com os professores sobre formação leitora. E porque eu era muito leitora, também estava escrevendo. Então, como os professores serem mais leitores, como os professores formarem leitores. Então, eu decidi ir atrás de mais formação para isso. Foi a época que eu fui atrás do mestrado em formação de professores, para eu me sentir mais segura de ser formadora. Aí foi esse trajeto. Preciso trocar umas figurinhas com você. Eu tenho ideia de 2 livros. Vamos fazer. Eu tenho um infantil que faz assim, tá na minha caixinha, tá guardada essa ideia, já faz um tempão. Ai, eu sempre batendo no microfone. Tá guardada na minha caixinha faz um tempão, só que eu não executo, sabe? A gente não tira quando a gente coloca Vamos a ideia fazer, na Lorena. caixinha. Estamos aqui neste compromisso, né, público. Vamos fazer o livro da Lorena. É verdade, porque é interessante. Nos últimos anos, os últimos 3 anos especialmente, tem ajudado muitos professores, muitas pessoas a tirarem, não só professores, às vezes até pessoas de fora da nossa área, a tirarem os seus livros do Legal. papel.
né? Porque lá em 2011 eu não tinha nenhuma noção de como fazer isso. E é um novo mercado, é um outro mercado, né? Então a gente vai entrar. Nossa, existem vários tipos de editora, vários tipos de publicação, né? Eu era totalmente. Então demorou muito para eu entender esse processo, né? Hoje a gente até tem já alguns profissionais que trabalham com isso, hoje a internet facilita um pouco, e você acha né? que hoje em dia, se algum professor que tá assistindo, ouvindo a gente, aproveita, gente, já curte, se inscreve, compartilha, né, no meio, pra não perder o gancho. Mas se tiver algum professor assistindo que tem vontade de escrever um livro, você acha que hoje em dia tá muito mais fácil ou ainda é um processo muito complexo pra você tirar essa ideia do papel? Ah, tá muito mais fácil. Muito mais fácil do que tava há 10 anos, por exemplo. Hoje, por exemplo, existem editoras que fazem livros sob demanda. Isso há 10 anos não existia. Então, ou você fazia uma quantidade de livros, você faz 100, faz 200. Não, nessas editoras, você faz uma parceria, por exemplo, em que você faz uma parceria inicial, você tem um investimento inicial, que normalmente não é muito alto, e aí você tem o seu livro na plataforma deles. E aí você coloca nas suas redes sociais todo mundo direcionando para lá. E aí lá é o seguinte, uma pessoa, só a Flávia quis comprar. Ela compra um livro, esse livro é impresso, feito e enviado para essa uma pessoa. Entendi. Há 10 anos isso não existia. Ou você fazia 100, 200, 500, 1000. Aí você tinha que fazer aquele estoque na sua casa, Exato, eu né? ainda tenho, tá, amigos? Então, assim, porque eu sempre fiz de 1000 em 1000. Eu sempre fui uma pessoa que sempre acreditei muito no meu trabalho. Se eu faço 1000 livros, eu não vou conseguir entrar na minha casa, não vai caber ou 1000 livros ou minha pessoa dentro da minha casa. Mas não cabe. aí você tem que fazer um trabalho de marketing antes. Aí tudo bem, aí eu tudo bem. consigo. Exato, então. E aí você faz um trabalho de marketing antes. Quando eu fiz o primeiro livro da Melissa, eu fiz um empréstimo para fazer o livro, porque eu não tinha, né, aquele investimento. E aí eu fiz 1000 livros, apesar de todo mundo dizer que eu devia fazer 100 ou 200. Mas eu fiz tantas coisas antes que eu já fui quase que era uma pré-venda, sabe? Eu já tinha muita coisa direcionada. Não existia o livro, mas ela já tinha o livro. Entendeu? Exato. Mas na verdade, gente, eu sou tão cara de pau que eu liguei em várias secretarias de educação pedindo para falar com secretários na minha região. E da parte de quem? Stefania Andrade, escritora de livro não publicado, mas ninguém precisava saber. Esse é um mero detalhe, queridos. É um mero detalhe, gente. Stefania Andrade, escritora de livro não publicado. Então eu consegui, abrir algumas portas. Então eu fiz o livro, lancei, em 25 dias eu vendi os 1000 exemplares. Parte de ilustração, você que foi atrás de tudo isso? Que legal. Sim, sim. Como livro infantil, eu tenho ideia de tô pegando vários insights, né? É quase uma consultoria aqui que eu tô fazendo. Eu tenho uma ideia de livro infantil e uma para professores também, né? Que é o meu público. Mas aí você foi atrás de ilustrador. Então, o livro infantil precisa de ilustração, né? Então, quando a gente pensa em ilustrações de forma geral, né? Quando a gente pensa no livro, na capa, qualquer outra coisa, existe a questão do banco de imagens. Você pode ter figuras, imagens, que você pode buscar hoje em banco de imagens gratuitos. Ou você pode comprar uma imagem. Por exemplo, a capa deste livro que nós vamos mostrar aí foi de um banco de imagens que a gente buscou e comprou. Então, a gente comprou a imagem e depois mexeu em cima dela. Mas que nem o personagem, a Melissa, você Agora, desenvolveu exatamente. toda... Agora, quando é um personagem que você quer desenvolver, que você imaginou, aí você precisa de um ilustrador. Sim. Né? Então, no meu caso, eu tenho 3 diferentes tipos de situação com ilustração na minha vida. Os livros da Melissa foram feitos pelo Felipe Rosa, que é um primo meu e que na época fazia design gráfico. Então eu tive bastante vergonha, mas eu apresentei pra ele a minha Melissa e nós ficamos 9 meses trabalhando em cima dela. Era muito difícil porque eu imaginava a Melissa, mas eu não tinha noção de como desenhar. Então ele fez, por exemplo, o primeiro esboço. Eu falava, não, ela não é assim, nada a ver. Só que eu não sabia dizer, então, peraí, é mais o quê? Eu falava, não, ela é mais Pati. Ele falou, que é isso? Enfim, ela é mais meiga. Não, mas ela é divertida. Enfim, foi bem difícil pra gente no começo e também era o primeiro trabalho dele. Mas depois disso, aí tudo fluiu. E os outros livros também com facilidade. Primeiro é sempre mais primeiro difícil, é mais né? difícil. Primeiro tudo que a gente faz. Né? Primeira Olha, eu tô aula. relacionando números muito aqui com a sua conversa. Não faço nada relacionado a isso, tá, gente? Mas aqui, ó, 9 meses, nasceu. 9 meses, exatamente, números. É Thaís isso, foi tá a aqui gestação. pra analisar a parte, né, numerologia Exato, pedagógica. Conta isso. E aí eu tenho outras 2 experiências. Quando eu fiz a Cara do Brasil, eu fui atrás de um ilustrador. Então eu pedi indicações no meu grupo de escritores
escritores lá da região e falei, gente, vocês me indicam ilustradores? E o Felipe não ia estar disponível. Então, eu fui atrás de um ilustrador, falei pra ele sobre a minha ideia, ele topou, aí a gente faz um contrato, ele faz a prestação do serviço e a gente vai fazendo tete a tete. E aí você fica com o direito da imagem do... Exatamente, os direitos da imagem são todos eu recentemente eu fechei uma ilustração que eu estou ansiosíssima pra ficar pronta, que foi o mascotinho pro Aula Nota 10, que é a minha plataforma, né? Então, eu tenho o logo oficial, mas eu queria um mascotinho mais, não sei... mais pessoal, assim, mais informal. Aí eu pedi uma corujinha, aí eu expliquei tudo como eu quero. Ela falou que vai ficar pronto agora em setembro. Ai, vamos que ver. delícia. Então agora tá mais fácil de encontrar ilustrador. Então, também, exato. né? Então, hoje é mais Instagram. fácil da gente encontrar ilustrador. Mas no caso do livro infantil, que a ilustração é tão importante quanto o texto, você tem que ir tendo um feeling ali com o ilustrador. Porque para o ilustrador, também é um filho dele. Né? Assim, não é só assim uma prestação de serviço, trabalho dele dependendo, é o também, trabalho né? dele. Então ele tá criando aquele personagem, né? E agora, já falando de livro, né? Já que você ainda é uma leitora... Esse ano eu já li mais de 80 livros, O amiga. quê? Mais de 80 Então, livros já que eu você li. tem tanta experiência, qual é um livro, assim... Eu não vou falar o seu favorito, porque eu acho tão complicado a gente falar o nosso livro favorito. Mas fala um livro, assim, que te marcou, que a gente deveria ler esse livro. Qualquer Nossa, assunto. que Não precisa nem ser difícil. pedagógico. Se você quiser colocar qualquer coisa. Que difícil. Ó, se fosse pedagógico, eu ia falar Jardim da Infância para a Vida Toda, Tá. né? Ele é do Mitchell Resnick. Ele é um livro, assim, que eu considero obrigatório para os professores hoje em dia, porque ele vai falar de aprendizagem criativa, mas de uma forma fantástica. O Mitchell, ele na verdade, responsável por um projeto lá no MIT, Media Lab, né, nos Estados Unidos, que tem esse nome, né? Jardim da Infância para a Vida Toda. E qual que é a pegada? É entender que a educação deveria se inspirar na educação infantil, com educação, um tipo de aprendizagem que é mão na massa, significativo, que é lúdico e tudo mais. Então é maravilhoso. Ele recebe grandes educadores, grandes gestores de diversos países, inclusive lá da Ásia, que tem uma educação muito forte, mas esses asiáticos vêm atrás dele dizendo, os nossos alunos só tiram letra A para eles lá, né? Eles só tiram letra A, mas eles não são bons em resolução de problemas, em inovar, né? Então eles vão atrás dele para conseguirem que os alunos também sejam um pouco letra X, que é exatamente o que ele fala ali da questão da criatividade. Então, o Mitchell, ele é um fenômeno. Então, esse livro, Jardim da Infância para a Vida Toda, eu indico bastante. Vou ler. Jardim da Infância para a Vida Toda, vocês vão amar, gente. Ele é maravilhoso e eu utilizo muito nos meus cursos. Esse livro tem o livro, o Guia Prático de Aulas Criativas, que é o livro que eu escrevi, tem um capítulo só sobre o Jardim da Infância para a Vida Toda. Acho importante. Agora, sobre outros livros, lógico, eu tenho a saga Harry Potter, né, que eu estudo há 12 anos, como instrumento de ensino. Então, hoje eu sou uma estudiosa, né, de Harry Potter, né, no Brasil e fora. Hoje eu já sou reconhecida como uma estudiosa da obra e eu entendo que Harry Potter é uma das obras mais ricas para a gente poder utilizar na sala de aula, para ensinar matemática, física, química, o que você quiser. E daí veio o nome Professores Mágicos, Sim, né? sim. Explica mais pra gente, porque esse nome, claro que Que tem a ver, delícia, né, com que Harry Potter. delícia. O que aconteceu, gente? Eu já fazia formação de professores, já era escritora, já era professora e já trabalhava com Harry Potter com meus alunos, isso tudo antes da pandemia. Mas nas minhas formações, eu nunca tinha levado Harry Potter especificamente. As minhas formações eram baseadas especialmente em formação leitora, né, em criatividade. Mas eu nunca tinha pensado nisso. E aí, quando o meu projeto, primeiro meu projeto em 2017, que se chamava Ordem da Fênix, da Vera Babo, era o nome da escola, esse projeto foi para televisão, aí ele ganhou um prêmio do estado de São Paulo, várias coisas assim, e aí começaram a me pedir, Estefânia, como é que outros professores podem replicar isso? Foi a primeira vez que começaram a pensar. E aí, quando veio a pandemia, eu estava com vários contratos para fazer formação de professores, para fazer palestra, e Harry Potter ia fazer parte. Mas eu não cheguei a efetivar nada porque a pandemia suspendeu todos os meus contratos. Seriam eventos presenciais? Presenciais, Assim, então. seriam todos presenciais. Eu nunca tinha trabalhado online antes da pandemia. Nunca. Lógico, só divulgação com as coisas no Facebook, né? Por conta dos livros e tudo mais. Era um grande aliado.
mas eu nunca tinha trabalhado efetivamente com a internet. E aí, quando veio a pandemia, eu fiquei um mês meio desorientada, que foi mês de março, abril ali, fiquei desorientada, lendo absurdamente, né? Mais do que o normal. E aí no meu caso, a gente voltou logo para a escola. A gente dava aula online, mas da escola, não da nossa casa. E aí, nessa época, eu comecei a pensar, o que eu vou fazer com essas formações e com tudo mais? Poxa, eu ia fazer uma renda ótima esse ano, ia ser excelente, isso era importante. E aí me disseram, então por que você não faz um Instagram seu e tudo mais, isso, aquilo? E foi quando eu fiz. Então eu fiz o Instagram, no começo chamava Harry Potter Academy. Ó. Chamava Harry Potter Academy. O primeiro intuito era ajudar as pessoas a lerem na pandemia. Entendi. Então eu fiz clube. Não era do livro. direcionado para a formação de professor. Não. Primeiro era público em geral, para os adolescentes. Então eu estava pensando nos meus alunos. E aí expandi e foi bem bacana. Isso eu fiz durante 2 meses. Logo depois os professores começaram a me pedir. Então, mas como que eu faço, né, pra fazer? E aí foi quando a gente decidiu fazer o primeiro curso online, que foi o Desvendando Hogwarts. Então, eu montei o curso pensando em como ensinar os professores a usarem Harry Potter na sala de aula. Para trabalhar tanto os temas transversais, bullying, empoderamento feminino, o feminismo em si, enfim, vários temas transversais, e também os conteúdos de aula, então, matemática, física, química, astronomia, tudo. E aí, então, o primeiro curso foi em novembro de 2020. Ainda era na Harry Potter Academy, tá? Mas foi o Desvendando Hogwarts, já voltado para os professores. Aí, no mês seguinte, a gente já mudou o nome. Nessa mesma época, né, um pouco antes de lançar o curso, eu conheci uma pessoa muito especial, que é a Maisa. A Maisa estava em uma live com uma educadora que eu seguia, que era a Mayara Rodrigues, do Além de Pro. Então, a Maisa estava nessa live sobre empreendedorismo docente para professores. Que tá muito forte agora, Super. Né? E aí eu fiquei super empolgada com o que ela estava falando, né? Nossa, você pode trazer para a internet o seu conhecimento. Falei, nossa, que máximo. E aí a gente marcou de conversar. A gente, então, se deu super bem. A gente fez um contrato de coprodução durante alguns meses. E deu muito certo, que aí a gente decidiu ser sócias, né? Legal. E aí estarmos com a Professores Mágicos. Isso é muito bom. É bom a gente ter com quem dividir, né? Sim. Porque as pessoas não imaginam o trabalho que dá trabalhar com internet, né? Exato. Atualmente você está atuando em escola, você está só com o seu trabalho digital, como que tá isso? Eu me afastei da escola neste ano de 2023. Eu estive na escola até março. Depois eu pedi um afastamento. Estamos iguais, exatamente. Então eu estou afastada e estou 100% trabalhando com os professores mágicos. E aí ali a gente tem tanto as formações para os professores, a gente tem muita coisa, né, gratuita, mas a gente tem curso, tem mentoria. E aí a gente também tem os trabalhos de consultoria ligados à literatura, né, que são Legal. esses para ajudar a galera a tirar. Escolas também, então você também oferece esse serviço para palestra em escola, formação em escola. E agora tem a opção online também, né? Tem. De fazer isso Não, online. E o mais bacana é que agora, na verdade, era o contrário, Lorena. Você tem que falar, agora tem opção presencial, né? Porque eu comecei com a Professores Mágicos só no online. Então agora tem até a presencial. E você prefere presencial? Ai. Ou tem... Cada um tem sua Amiga, vantagem, eu gosto né? muito de um palco, tá? Eu vou dizer pra você que eu gosto muito de um palco, né? Gosto demais, eu me realizo muito com o público, com muita gente. Mas eu me dei bem muito bem no online. Acho que o bom, pelo menos essa é uma percepção minha, não é nem do presencial, eu acho que é do ao vivo, na verdade. Sim. De você ter ali a reação das pessoas... com o seu conteúdo, com o que você tá trazendo. Isso me motiva. Então, às vezes, quando você tá gravando, eu gravo muita aula também, né? A gente tá gravando, a gente não tá sabendo a reação das pessoas, a gente tem um ritmo. Quando a gente tá no ao vivo e a gente vê a galera dando uma risadinha, dando uma comentada, aquilo dá uma animada que você vai... Sem dúvida. Não, né? Sem dúvida. O ao vivo é 100% diferente, assim, melhor, mais gostoso de fazer do que gravar aula. Sem dúvida. Eu gosto bastante. E é engraçado, né, gente? Porque eu não imaginava, de verdade, né? E olha que eu ainda sou uma pessoa jovem, tá? Mas eu não imaginava que eu ia ter tanta interação
interação. Que é isso que eu falei quando a gente se conheceu hoje, pessoalmente. Gente, eu entendo que eu já conheço a Lorena. Porque eu acompanho a Lorena desde 2020. A gente começou meio Então, a junto, gente né? começou na mesma época. Mas eu via que ela tinha muito mais experiência que eu nessa parte do online. Então, por exemplo, de mexer nas plataformas e tudo mais, aprendi muito com ela. Depois, a gente passa ali por meio, gente, simplesmente do direct. Você começa ali no direct, você responde a pessoa te responde, tá. Daqui a pouco, eu chamei a Lorena para uma live, a gente fez uma live sobre empreendedorismo, né? Sobre professoras empreendedoras. Foi 2021, eu acho, né? Que sim. E aí a gente fez. Aí de lá pra cá a gente vem fazendo várias coisas, né, gente? A gente já pode contar o segredo? Pode. Pode? Eu achei segredo revelado. Ai, Eu achei- ela me mandou uma gente. mensagem assim, eu achei engraçadinho, né? Ela mandou assim, Lorena, eu preciso te fazer o convite, mas precisa ser pessoalmente. Falei pra ela, precisa ser pessoalmente. Não posso fazer o convite aqui no WhatsApp. Eu preciso fazer pessoalmente. Então eu preciso de um tempinho aí. Que dia que você vai ter um tempinho? Aí ela falou, não, quanto tempo a gente precisa? Tá complicado, gente. Não, mas porque a Lorena, a gente sabe, né? Mas também Porque esse né, mês né? tá mais puxado. Eu tô fazendo a gravação de um curso, então eu tô assim o dia inteiro, né? Então, mas deu Correria. certo. Então, gente, vocês estão preparados? A gente Vou pode até abrir. contar o segredo pra vocês? Conta. Gente, é uma surpresa muito especial. Muito especial porque eu acho que é uma coisa assim muito séria, sabe, na minha vida, na nossa vida, quando a gente escolhe uma pessoa pra fazer parte de um projeto com a gente. Então, a gente não é só o projeto lá da sala de aula não, gente, porque às vezes a gente escolhe aquela professora, tal, ali, porque a gente não teve muita opção, né? Mas nesse caso não, eu tinha muitas opções pra escolher alguém pra fazer esse projeto comigo, e eu queria muito que a Lorena fizesse parte. Então, eu escrevi, gente, o Guia Prático de Aulas Criativas. Esse livro que a Lorena vai mostrar pra vocês. Olha que coisa linda. Que lindo, gente. Que lindo, olha só que lindo. Ele é o livro da minha vida, gente, de verdade. Muitos livros aí vieram, outros virão, mas esse é o livro da minha vida. Posso dar um spoilerzinho? Pode, claro. Ah, tá. Tô pode. filmando aqui um spoilerzinho. Ai, gente, ele é lindo. E o que ele é mais incrível é que ele é totalmente diferente de qualquer livro convencional, padrão, que a gente encontra. Então, eu nunca vi nesse formato. Então, mas não existe mesmo. Então, assim- Eu disse que esse livro, ele veio... E como eu leio muito, gente, eu posso dizer pra vocês... Com que eu propriedade. com propriedade, que eu consumi todos os livros que eu encontrei, tá? Todos os livros que eu encontrei sobre essa temática. Olha o detalhe. Olha o detalhe, gente. Eu achei isso aqui genial. Você clica e você é direcionado para um vídeo. Isso. Uma aula. Exato. Eu fiz aulas, então assim, esse livro, no caso, ele é um livro digital interativo, então ele é todo diferente, eu queria que ele fosse uma revolução no mercado literário educacional, que ele fosse um livro gostoso de ler, que ele fosse mão na massa, mas que ele não fosse um livro de texto corrido, que ele tivesse muita ilustração, mas que ele também tivesse relatos, né, então essa coisa bem... Então, quem for ler esse livro, quando você for ler esse Isso livro, você vai sentir que eu estou tomando um café com você, né? Então, porque é essa a ideia que eu queria. Uma proximidade, né? Exato. Ele tem toda uma bagagem, porque ele é o resultado da minha dissertação de mestrado sobre boas práticas, sobre o que são aulas eficazes, como é que se faz isso, sobre os desafios da pós-pandemia, né, com relação à motivação dos alunos e tudo mais, mas nesse formato diferente. E aí a gente tem esse projeto, ele tem duas fases muito grandes. A primeira fase foi essa, lançar o livro digital interativo e fazer com que ele fosse para a Amazon, que era uma coisa diferente do que a gente faz na nossa plataforma com professores. E isso foi interessante porque furou a nossa bolha. Em 12 horas, ele passou a ser o livro mais vendido de educação do Brasil. Então, a Isso é gente um conseguiu, no primeiro dia, que ele se tornasse best-seller. Então, ele ficou como best-seller aí. Ele tá entre os best-sellers da Amazon como um dos livros mais vendidos em educação, em gestão de classe e tudo mais. E agora, eu convidei a Lorena para a segunda parte, né, desse projeto. Então, esse projeto ele foi dividido em duas partes. A primeira parte foi essa. E a segunda parte, que é o que a gente vai desenvolver no ano de 2024, que é a questão do livro físico.
A gente quer o livro físico e a gente quer que o livro físico vá para o Brasil todo, né? Então você, de qualquer estado, poderá me receber Tem gente com que não esses abre livros, mão, né, né? de um... Do né? papel, né? Do Gente, papel. mas é muito bom. É É, gostoso, muito né? gostoso, né? Muito gostoso. E aí eu chamei a Lorena para poder fazer É o meu tablet aqui. Ignorem esse detalhe. bobagem, gente. Então agora vocês estão preparados? A Lorena vai ser a responsável pelo prefácio desse livro. Gente, eu achei tão chique. Eu me, assim, sério, me senti honrada de fazer parte. Porque é um projeto que eu me identifiquei muito. Quem me acompanha no Instagram sabe. Eu prezo muito por educação criativa, por a minha frase, que agora eu tô em lançamento de marketing, mas a minha frase é: aula monótona não engaja. Então, eu acho que a falta de criatividade nas aulas, ela tem um impacto em muitos aspectos da educação. Desde a parte de gestão de sala de aula, a minha turma não para quieta. Por que será? Por que será? A minha turma não entende algum conceito, mas como é que você está trazendo isso? Então, eu acho que essa parte criativa consegue ajustar muitos pontos da nossa rotina pedagógica. Então, é um projeto que eu acredito muito. Quando eu vi o livro, eu falei, gente, é muito fora do padrão. Isso é maravilhoso, né? Então, assim, tô muito honrada. Eu vou ficar muito feliz de fazer parte desse projeto. E a gente ficou muito feliz. Gente, no final das contas, eu sabia que a Lorena tinha muito a ver com tudo isso. Eu queria muito que fosse ela, mas, gente, no dia que eu fui ligar pra ela, me deu medinho. Eu falei, gente, e se ela achou que eu ia disser, falar não? meu Deus, e se ela Obrigada, disser mas não. mas não vai rolar. Mas podia acontecer, né? Porque podia ser que ela falasse, olha, eu não vou ter tempo esse ano de ler esse livro, né? Enfim, e aí vai ser gostoso, porque agora, gente, a Lorena vai ser coprodutora desse, né? Coautora desse livro, né? E a gente vai poder fazer uma das nossas sessões aí de Daqui autógrafos uns anos juntas. a gente vai estar dando tour no Brasil. Mas com A certeza. gente faz uma palestra. Eu não tenho dúvidas, Lorena, não tenho nenhuma Anota aí. dúvida. Anota, gente, anota. Stefania Andrade e Lorena Deixa Ruiz. eu dar mais um spoilerzinho. Não, muito bom. E o pessoal que quiser comprar, como é que faz? Já Vocês deixa podem acessar o nosso site, professoresmágicos.com.br. Logo na página inicial, vocês já têm ali o acesso ao livro. Né? Vai E o ser livro direcionado físico ainda só para 2024. para 2024. Isso, o livro físico está garantido para 2024. A gente está aí em várias negociações. Legal. Vai ser um arraso. Muito bom, né, gente? Então, você imagina, gente, eu e Lorena sentadas autografando os livros? Vocês têm Gente, noção? chiquérrimo, né? É muito chique, Eu né? vou chorar. Ai, vai ser emocionante, vai ser Não, emocionante. quem sabe até lá eu já não tô com o meu infantil pronto. Então, vamos A gente pensar vai junto conversar. pra gente conversar. Vamos Isso, conversar. vamos fazer Aí você vai coproduzir o meu infantil. Já que Ai, que delícia, adoro. uma pergunta tudo a ver. Vai lá. Posso falar do quadro novo? Pode. E como saio dessa? Ai, meu É Deus. Então, mandaram pra você? De que você pediu ontem? No Instagram, Aham. mandaram, mas tem Não algumas coube. que... eu não vou colocar. Tá. Tinha até uma cinta-liga em uma história ali que me mandaram. Eu falei, gente, eu acho que não, né? É melhor não perguntar sobre isso. Que é como você sai de alguma situação, que é o que a gente vai te trazer aqui. Ela é super desenvolta, né, gente? Eu tô muito curiosa pra ver como ela vai contar como ela sai das situações. Que são desafiadoras, um pouco enigmáticas e... o que eu faço agora na sala de aula? E aí, você tem essa da cinta-liga, mas Então essa vamos pula... lá. Situações complicadas que acontecem no dia a dia da professora. Ou seja, todos os dias. Então vamos lá. Se você. Uma coisa que a gente escuta muito: quero ter aulas criativas, mas eu não tenho recurso nenhum na escola. Como é que eu saio dessa? O que você recomenda? O recurso mais importante que o seu aluno precisa é você. E sem dúvida, sem dúvida. Então, é muito possível a gente fazer aulas criativas, inovadoras, colocar os alunos como centro, protagonistas e tudo mais, sem nenhum recurso físico ou tecnológico. Tá? Então, hoje, por exemplo, a gente pode fazer por meio de dinâmicas que a gente só precisa do corpinho dos alunos. Vou dar um exemplo. Quando eu ensinava quinto ano, trabalhei muito tempo com quinto ano, as minhas aulas de história, elas eram todas por meio de teatro. Todas, sem exceção. Mesmo que fosse só um pouquinho. Então, o que eu fazia? Hoje, gente, nós vamos começar a trabalhar engenho.
Então eu ia chamando, Tiaguinho, vem aqui na frente. Então, gente, esse aqui é um senhor do engenho. Sabe o que é isso? E aí a gente ia contando, ia conversando, e chama um, e chama outro e tudo mais. Então eu ia chamando e eles iam interpretando na hora. Aí eu falava assim, chora, não sei quem faz isso. Eles amavam. E aí, o que eu ia fazendo? Ao final de cada aula dessas, a gente fazia um texto coletivo, né, na lousa, as crianças copiavam, e eles colocaram embaixo quem eram os personagens. Senhor do Engenho, 2 pontos, Tiaguinho. Eles nunca mais iam esquecer. Então, veja bem, ali eu só precisava de lousa e giz. E os alunos, eu precisava saber o conteúdo. Então, quando você tem o domínio do conteúdo e você faz a sua gestão de classe, você não precisa de grandes recursos, né? Então, eu vejo isso como uma coisa muito importante da gente falar, porque hoje, com essa coisa da tecnologia, os professores têm achado que precisam. Eu escuto muito isso no Instagram, agora melhorou um pouco, mas eu já escutei muito isso. Você traz aí uma ideia de atividade, um recurso. É fácil pra você porque você consegue aplicar uma aula diferente porque você tem esse recurso. Mas na escola que você trabalha tem um projetor, tem um computador. Na escola que eu trabalho não tem nada disso. Então, uma coisa que eu escutei muito, eu não consigo aplicar esse tipo de atividade, de dinâmica, de formato, porque eu trabalho em escola pública. Ixi. Eu escutei muito, isso foi uma polêmica que deu lá no meu Instagram, eu postei, a galera começou, não, é mentira, eu consigo. Então é muito isso, eu acho que é mais a mentalidade do professor e também a vontade, né, Com certeza. de aplicar. Lorena, 5 anos eu trabalhei numa comunidade de altíssima vulnerabilidade, que na época, inclusive, a gente chamava de favela, né? E lá era dominada pelo tráfico de drogas. Teve uma época que eu tive que usar selinho no meu carro para entrar no bairro e não pagar pedágio. Então vocês podem imaginar como era a realidade das crianças e da escola. E, gente, era possível. Fazia, tá? A gente fazia que a coisa acontecesse. E não tinha nada, no máximo lousa, giz e... né? Gente, eles me apresentaram um mimeógrafo. Lorena, eu não tenho idade pra ser apresentado ao mimeógrafo, eu não sei. Quando a minha mãe mimeografava, eu era criança. Te apresentaram pra usar? Pra usar! Eles Não, vocês não estão entendendo. Ou só assim, olha, isso daqui a gente usava. Não. Eles me chegaram na primeira semana. Eles disseram, a escola tem 3 mimeógrafos, mas você tem que escrever nesse caderninho pra ver quando você vai usar. Tinha que agendar. Agendar o mimeógrafo. Entendi. Mimeógrafo. Não era retroprojetor, não, gente. Era um mimeógrafo. Então, assim, lógico que eu usei algumas poucas vezes, né? Daí eu perdi a matriz e tudo mais. Eu falei, gente, por favor, o que é isso? Idade da pedra lascada. Aí eu passei a xerocar com o meu dinheiro, amiga. Não teve jeito. Isso é uma né? coisa Foi que outra coisa que a gente faz muita muito. gente faz até hoje, né? Bastante. De investir do bolso pra conseguir trazer alguma atividade, alguma coisa diferente. Exato. Né? Enquanto eu ia lutando por melhores condições de trabalho, e eu sempre falo isso para os professores. São 2 coisas, né, que a gente tem que fazer quando a gente tem falta de recurso, falta de condições de trabalho e tudo mais. Uma coisa é você lutar pela mudança disso. Então, se você vai continuar nessa rede, você tem que ir atrás do sindicato, você tem que ir atrás da Secretaria de Educação, da diretoria de ensino, você tem que dar seus pulos. Mas isso é fora da sala de aula. Os alunos, eles não têm culpa da falta, da desvalorização do trabalho. Então, aqui dentro, fechou a porta da sala com seus alunos, você tem que fazer o seu melhor. Sim. Como se eles estivessem te pagando 10 mil reais o salário. Entende? Sim. Então, eu acho que são 2 coisas diferentes. Então, nessa época, eu passei a tirar do meu bolso pra fazer xerox. O fato de você não ser valorizada não vai justificar você ter uma postura inferior ao que Exatamente. Do que eles merecem. Do que eles merecem. O fato de você estar na escola de mais alto padrão, a sua postura como professor tem que ser a mesma em qualquer escola, em qualquer sala de aula. Até porque eu ouso dizer que na escola pública, especialmente em alta vulnerabilidade, você é o único recurso realmente que aquele aluno vai ter. Ele não tem pais alfabetizados, pais letrados que vão levá-los no museu, no cinema, que vão ter livros em casa. Os meus alunos não tinham água encanada, né? Naquela época, então era um bairro que estava começando a ser legalizado, sabe? Quando é um bairro que ele era todo favelizado, então ele tinha barracos e tudo mais. E a prefeitura estava começando a legalizar o bairro, então estava começando a levar energia elétrica, esgoto e tudo mais. Então, e eu tive naquela época, gente, acesso a uma realidade que eu nunca tinha visto de perto. Eu só via na TV. Na TV. Essa pobreza extrema, violência extrema, né? Mas mesmo assim, e a gente tem muitos professores nossos, né? Que trabalham nessa realidade. E nessa realidade valem as mesmas
leis. Você precisa conhecer os alunos, se conectar com os alunos, atrair a atenção deles e engajá-los nas suas E aulas. qual é o nosso propósito, né? Por que a gente levanta e vai? Por É quê? porque a gente precisa do recurso financeiro? Também, mas esse é o principal. Exato. Tem que ter junto o outro, né? Senão a gente não faz nada. Perfeito. Não É é? isso, a gente precisa. Tô louca pra saber da Cinta Liga. Gente, não, é que vou contar. É que eu perguntei no Instagram, falei, gente, me conta aqui um caos pedagógico pra eu contar no pod. E aí eu recebi, só que assim, eu nem consegui ler todas as mensagens. Mas uma que eu abri falou que tinha uma... Que ela abriu a sala de aula e tinha uma cinta liga pendurada no extintor. E que assim, nunca souberam como aquilo foi parar ali. Enfim, né? É E melhor foi não basicamente contar, então. isso, né? Basicamente isso. Ó, agora vamos para um quadro mais polêmico. Polêmica pedagógica. Roda a vinheta. Mentira, não tem vinheta. O quadro é concordo ou não concordo. Então, eu vou trazer aqui algumas situações e aí a gente Sim. dá o nosso pitaco. Primeira delas, prova somativa. Uma avaliação aí, né? Valendo nota, final de bimestre, com tudo que você aprendeu. Concorda ou não concorda? Que difícil. Que polêmico. Você pode ir no meio termo e dar uma... Polêmico. Eu discordo totalmente. Que polêmico, eu discordo. Polêmico, discordo totalmente, gente. Eu vou ser cancelada? Não, né? Espero que não. Gente, precisa ser processual a avaliação, né? Sem dúvida, né? Precisa ser. A gente está num ambiente educacional. Então, a gente está falando de um processo. Então, esses alunos precisam ser avaliados constantemente. É fato que, especialmente nós, professores, que às vezes temos muitas turmas, eu trabalhei com projetos com os anos finais e tive a época de ter 800 alunos. Então, a gente precisa de alguns instrumentos de avaliação um pouco mais sistematizados, óbvio. Então, a gente tem ali, uma nota de um trabalho, depois a gente atribui uma nota para um trabalho, para uma apresentação, para uma atividade individual, enfim, para várias coisas. E a gente tem que ter aquilo na clareza, né? Até para nossa coordenação, para prestação de contas sobre esse aluno, que é muito importante. Então, assim, a avaliação, ela precisa ser processual, né? Eu entendo isso. Mas também entendo que isso precisa ser claro para o professor, para o aluno, para a coordenação, para a escola. Não é sem propósito, né? Não, Tem que ter não. Porque não pode o professor simplesmente dizer, é porque eu acho que esse menino evoluiu. Tá, mas onde você prova isso, que esse menino evoluiu? Em base em quê? Você tem o relatório individual? Você fez observação? Como é que foi, né? Não pode ser só falar. Não que a gente não acredite na palavra do professor, não é isso, gente. Mas a gente precisa que as coisas sejam documentadas. Porque é direito do aluno, né? Se ele tiver, por exemplo, com dificuldades, de ser oferecido para eles alguns apoios, né? Por exemplo. Você acha que é uma tendência esse tipo de avaliação mudar? Eu gostaria que fosse uma tendência, mas ainda demora, entre o que a gente acredita e o que a gente vê no chão da sala de aula, gente... Quando a gente fala de metodologias ativas, isso não é novo, E as pessoas até hoje estão relutantes. Então, assim, até chegar no chão da sala de aula, desse Brasilzão, acho que vai demorar. Né? Acho que vai demorar. Você concorda? Você é contra? Eu sou. Eu também. Sim. A gente acaba... Não adianta, por mais que você queira que o aluno perceba que ele precisa fazer porque é importante... Ele sempre vai pensar no número, na nota. Porque é assim que ele recebe que ele passou de ano, num papel que tem o número. Sim. Né? E é isso. É bem difícil, Eu também não gosto nem dessa questão de ter que memorizar. Falei disso já, né? De ficar tendo que memorizar fórmula, memorizar número de lei. Na faculdade eu ficava maluca com isso. Eu não concordo, eu não entendo a necessidade disso. Eu sou muito a favor de saber usar o conceito, não lembrar a fórmula. Se você lembra a fórmula, mas você não sabe usar a fórmula, de que adianta? Agora, eu não lembro a fórmula. Em 1 segundo eu acho. Agora eu sei usar a fórmula. Então, exato. O que vale mais? Importante. Na prática, na sua vida, o que vai te impactar mais? Saber utilizar um conceito ou você lembrar o nome daquele? Eu não entendo isso. É uma coisa... É polêmico, mas pra mim nem é tanto. Pra mim é muito claro na minha cabeça.
Exato. Eu digo que é polêmico especialmente porque a gente não consegue, né, ainda ter essa Tirar, prática. né? Exatamente, tirar essa prática da forma que a gente gostaria. Exato. Então é triste. Faz parte Próximo da mentalidade. ponto. A próxima é tão válido quanto a prova É. sumativa. Lição de casa. Contra Lição ou a de casa. favor? Contra ou a favor? Ai, meu Deus. Contra. Você é contra? Eu sou contra a lição de casa. Mas, a qualquer lição de casa, feita de qualquer forma. Gente, a primeira escola onde eu trabalhei, no primeiro ano que eu trabalhei numa escola, era mais ou menos assim. O que dá de lição de casa? O que não deu tempo de dar na aula. Gente, me poupe, né? Então, assim, eu entendo que a lição de casa, ela pode ser muito boa para um momento de fixação, um momento de Um ajudar... treino. Exato. Um treino, ajudar esse aluno a ter o hábito de estudo em casa, né? E tudo mais. Mas hoje, que a gente está tendo, inclusive, dentro das escolas públicas, a gente está tendo uma tendência a ter período integral. Então, os alunos já passam o dia todo na escola. Portanto, essa tarefa, esse dever de casa, tem que ser feito na escola no período contrário. Então, eu não entendo que tem que ir para casa. E aí, essa história de ir para casa tem vários problemas. Então, como eu trabalhei na escola pública de alta vulnerabilidade, vocês pensam, essas crianças não tinham nenhuma mesa para sentar, para fazer a tarefa. Nenhum apoio E aí, também nenhum familiar. tipo de apoio. Os pais não eram alfabetizados. Então, não adiantava isso. Então, eu acho que depende da realidade, depende do objetivo, né? Então, não acredito que tenha que se dar tarefa obrigatoriamente só para dizer que você deu. Tem que ter um propósito muito, muito forte ali. Você tem que saber, não, eu ensinei esse tipo de continha, aí eu vou mandar 4 para casa e vou deixar muito claro que é para ele fazer sozinho. Porque tem mais isso, né? Quanta tarefa de casa é feita pelos pais? Nossa senhora, É muito, né? Então, na escola, numa das escolas particulares que eu trabalhei, era obrigatório tarefa e muita tarefa. Porque mostra que a escola é forte, né? Dá muito conteúdo. Eles dão até o tempo, né? Pra tanto tempo de aula, tem tanto tempo de tarefa. Tem escola que vende até Essa ideia. Então, né? e eu era totalmente contra. Eu fazia porque era a prática da escola, mas eu era totalmente contra. Porque aquela criança ficava na escola 5 horas e ficava em casa mais pelo menos 3 horas fazendo tarefa. Como é que a gente faz, né? Porque tem essa questão de nós acreditamos em uma coisa, porém nós entendemos que o sistema ele tem seu modelo padrão ali que é muito difícil de ser quebrado. Então, muitas professoras têm isso na cabeça. Não concordo com tal postura, com tal... Mas a escola vende aquilo. E o que a gente faz? A gente segue o padrão? Tem algum jeito da gente... Ou as famílias, né? As Ou as famílias famílias. pedem muito. Qual é a saída nesse caso? Eu acho né? que a saída é exatamente aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? A gente vai fazendo aquilo que nos é possível, né? Enquanto a gente vai rodando a baiana na reunião pedagógica. Eu sempre fui muito polêmica nas minhas reuniões pedagógicas, o HTC, horário de trabalho coletivo, enfim, tanto na escola pública quanto na privada, porque eu sempre bati na tecla daquilo que eu acreditava, né? Então eu não simplesmente ficava discutindo na sala dos professores. Gente, ficar reclamando na sala dos professores não adianta nada, não adianta nada. Você tem que ir falar com quem Pode mudar alguma coisa. Sim, né? Eu verdade. acho que é isso. É verdade. Deixa eu ver o nosso próximo ponto. Essa daí eu já tenho até uma resposta que eu sei que ela vai dar. Porque eu também acho que eu faria... Polêmicos, porém será? Não é? Cadeiras enfileiradas. Senta aí e não levanta. Eu acho que o aluno precisa estar em carteira individual enfileirada, em postura, senão ele não aprende. Só que não! Vou tirar esse corte e vou postar ele no Instagram. Polêmica. Foucault, né? Isso Aprendem sentados. Isso, gente. Vamos por polêmica que vai trazer muito engajamento. Gente, por incrível que pareça, essa é uma das maiores brigas que a gente tem dentro lá da comunidade dos professores mágicos. Porque muitas das minhas professoras me ouvem dizer diariamente que carteiras individuais enfileiradas, e o mapa de sala, e fica quieto e senta aí e fica paradinho 4 horas, é um absurdo. Só que muitas delas não têm conseguido mudar isso nas suas realidades. E aí, mas assim, eu fico revoltada, gente, das pessoas acreditarem que isso ainda funciona.
Então, é muito triste isso, né? Primeiro, a gente precisa entender que as nossas crianças, nossos adolescentes, eles não são os mesmos do que a gente tinha há 10 anos ou há 20 anos. O pior é ouvir professor falando assim, foi comigo assim a vida inteira e funcionou? Dou aula há 20 anos dessa forma. Então, só que os alunos são outros, a vida é outra, a gente tá na pós-pandemia, que eu entendo foi a Terceira Guerra Mundial, então que mudou muita coisa. E aí, gente, a gente tem um ciclo de aula ineficaz que já acontecia antes e que continua acontecendo com muito mais propriedade. Então, o que a gente tem? A gente tem um aluno que está desmotivado. Então, ele traz, com certeza, nos seus comportamentos, a indisciplina ou a apatia, né? Então, quer nada com nada, não se interessa e tudo mais. Ele não realiza as atividades, né? Ele não aprende. E quanto menos ele aprende, mais mal ele vai nas atividades, mais desmotivado ele fica. Isso é um ciclo. Esse ciclo de aula ineficaz sempre existiu. Só que ele foi enfiado dentro de uma panela de pressão, sabe, na pandemia, e isso tá muito forte, muito. E eu atendo, né, dou consultoria para muita escola, não importa, de Oiapoque ao Chuí, dos mais ricos aos mais vulneráveis, tem acontecido muito isso. E então, assim, como é que a gente muda isso? E isso traz também um outro problema, a desmotivação do professor. Sim. Porque, gente, a gente sai da escola extremamente frustrado. Então, sair da escola super frustrado, chorando, achando que deu tudo errado, pode acontecer. E vai acontecer com todo mundo, em algum momento. Os professores buscarem outros caminhos, né, fora da sala. E eu digo que é uma estrela que se apaga, Lorena. Cada professor, um professor de verdade, um professor mágico que deixa a sala de aula, que deixa a educação e vai fazer outra coisa, é uma luz que se apaga, é uma estrela que morre. Por quê, gente? O professor fica desmotivado. Ele sair da escola triste ou chorando e tal, isso pode acontecer, só que isso tem que ser exceção. Agora, dizer que eles estão saindo todo dia desse jeito, aí não tem como, tem saúde mental que dê certo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mexer lá em cima, que é na motivação do aluno. Se eu não motivo o meu aluno, eu não quebro esse ciclo. E aí, você vai me perguntar, Stefânia, como é que motiva o aluno? A gente tem 4 passos: conhecer os alunos, se conectar com eles, chamar a atenção deles e envolvê-los nas suas aulas. Como é que você vai fazer isso de verdade, deixando aquele menino, aquela menina 4, 5 horas. Quieto te ouvindo. E vendo parte das costas do amigo. Numa cadeira super confortável, só que não. Super confortável, só que não. É o professor, eu falo professor palestrinha, que ele chega, manda todo mundo ficar quieto, apaga a luz e põe um slide. E fala por 1 hora. Não, exatamente. Não, e o pior, eu trabalhei numa escola que é pública, mas tinha todos os recursos tecnológicos. Lousa digital, ar-condicionado, várias coisas. Gente, meus professores, vários deles, eram os mesmos de 30 anos atrás. Então, quer dizer, apesar de ter o recurso, nada muda. Porque não tem o propósito, não, né? Não. E aí, ao invés dele copiar na lousa várias vezes, ele colocava o slide várias vezes. E os alunos copiavam o slide, né? Então, isso é muito triste. Então, assim, eu vejo, Stefânia, mas qual a opção? Né? Eu não consigo sair da sala de aula, a minha escola não tem espaço para fazer aulas fora. Tá bom. Então, reorganiza as carteiras, né? Mova esses alunos, né? Faça com que... Gente, eles têm corpinho, né? As pessoas têm uma mania, né? Com a gente foi assim também, de achar que a gente tinha corpinho só ali até uns 7 anos. Aí depois não. Aí a gente tem só cabeça, a gente só tem que pensar, ouvir, sei lá, e ficar lá parado. Gente, movimenta essa galera, né? Faz eles se levantarem, fazerem uma atividade coletiva, buscarem uma pesquisa fora da sala de aula, desenvolverem alguma coisa. E eu ainda falo uma coisa legal que tem até nesse livro, são as pausas produtivas. Gente, eu juro, são coisas muito simples, mas faz toda a diferença. Tô lá com uma dobradinha de um conteúdo que é bastante difícil, mas precisa de concentração. O que eu faço? Praticamente técnica Pomodoro, né? A gente faz lá 40 minutos, de repente, a gente vai adaptando, dá uma pausa. Né? Dá uma pausa, e nessa pausa, se a atividade é de mais concentração, na pausa eu fazia alguma coisa mais agitada. Se a atividade já era agitada, eu fazia alguma coisa de concentração. Uma das coisas que eu fazia na sala, sabe o que era, gente? Era dar uma volta na escola. Gente, alunos de 9º ano falando assim, Pro, você é a melhor do mundo, você deixa a gente esticar a perna. Olha isso! Sabe o que a gente fazia? Saía todo mundo junto da sala, dava uma volta em volta das outras salas e voltava pra sala. Só isso.
Você fala, não, Stefania, não é possível que era só isso. Era só isso. Voltava todo mundo com um ânimo melhor pra continuar a atividade. É tipo, dá um reset Exatamente. no aluno, né? Exato. E na gente exato. também, né? Na gente também, né? Sim. Dar É bom uma também. volta, ver um sol, né? Às vezes eu fazia, dependendo do dia, que tivesse tempo bom e tal, com os alunos eu saía com eles, dava uma volta em volta da quadra. Ou seja, dava pra ver quem tava jogando. Ainda pegava um sol. Ah, que E delícia. você nunca tomou uma chamada, assim, da Várias. escola? De, você tá voando demais. Várias. Volta pra gaiola. Já tomou? Várias. Que eu acho que isso também é uma coisa que eu entendo, que muitos professores têm vontade, porém medo Receio, de... né? Tem esse receio de, não, eu não posso ter essa postura, eu não posso ficar provocando tanto esse sistema, porque já tem... Todo mundo tá fazendo dessa forma, eu não posso sair, tem medo de perder o emprego. Então tem essa questão de ficar essa batalha interna, né, na nossa cabeça. A estratégia é trazer mais gente pro lado mágico da força. Então, quanto mais professores você conseguir converter, mais fácil vai ficando a sua situação na escola, né? Quando você é a única, e já aconteceu comigo mais de uma vez, realmente é mais desafiador. Mas eu entendo que isso não é só pelos alunos, isso é importante a gente entender. Ai, nossa, eu não vou ficar o tempo todo brigando com a minha coordenadora por causa dos alunos. Não, é por causa de você. É pela sua saúde mental, pela sua paz. Né? Porque esse tipo de coisa, no final das contas, as pessoas acham que traz bagunça e traz, né? Eles acham que fazer trabalho em grupo traz bagunça. Eles acham que isso, tal coisa dá trabalho. Gente, o que dá trabalho é ter que repetir 50 vezes a mesma coisa, o aluno não aprender. É você dar uma prova somativa e ver que todo mundo ficou de recuperação e você falar, cara, que professor eu tô sendo. É verdade. Né? E não ter resultado. Os alunos que não estão querendo aprender, pera lá. Minha mãe já me ensinou, tá, gente? Eu vou contar assim um segredo pra vocês. Mais de 50% da sala, abaixo da média, a culpa é do professor. Isso é muito real. E isso é uma coisa que tem professor... A gente falou, acho que disso semana passada. Tem professor que, quando a turma inteira vai mal... Tem gente que acha que isso é legal. É bom, porque falar, ele é nossa, bom, é forte. pessoal, todo mundo foi mal, cara. Porque eu sou forte, porque minha aula é difícil. Mas, na verdade, reavalie. Reavalie. Se todo mundo foi mal, quem que é o problema ali? Exato. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto muito, muito Porém, importante. é um ponto ainda que as pessoas polêmico. não... É polêmico. É. Mas se Querido professor, se a sala inteira foi mal na sua prova, o problema não é a sala. Fica aí, fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Fica a Importante. dica. É muito sério isso. É verdade. Importante. Próxima... E a próxima... essa daqui dá pra dar jogo, dá jogo. Sim. Se você concorda ou não com a aula expositiva. Aquela aula que tem o professor lá e falando. Concordo. Certo? Concorda? Com alguma E- ressalva? Não concordo, ponto. Brincadeira. Eu concordo, eu acho que ele é importante, né? E Tem seu momento, né? Sim, e tem seu momento, sempre. E eu acho importante, às vezes... Importante não, às vezes não. Sempre. Vocês entenderem que não é... e a Stefania é só brincadeira, é só aula criativa. Então, todas as aulas têm que ser com jogo, toda aula tem que ser dinâmica, toda aula tem que ter um recurso X. Não, gente. Tem momento que é de concentração, que é de produção de texto, Que é de exercício, que é fixação, que é treino. Tem vários momentos. E tem momentos de aula expositiva, com certeza. Aliás, a aula expositiva é uma parte importante das nossas aulas. Agora, dentro da aula expositiva, eu só acho muito importante que ela esteja aberta ao diálogo. Então, quando eu estou dando uma aula expositiva sobre um conceito, é muito bacana que os meus alunos se sintam à vontade de perguntar, de fazer um comentário, de estarem realmente... E eu também gosto muito de inserir dentro dos meus momentos expositivos, que são muitos, mas sempre perguntas para ver se eles estão pegando. Trazer a interação pro grupo, né? Vocês Eu estão gosto. entendendo? Aí, fulano, você entendeu o que eu falei? Olha só. Então, alguém explica o que eu acabei de falar? Então, vamos lá, fulano. Então, e aí isso? A gente tentar fazer com que eles estejam próximos. Outra coisa importante dentro disso é que alguns... Não sei se já aconteceu de falar pra você, Lorena. No meu perfil já aconteceu. Stefania, mas você não acha que a gente perde a autoridade quando a gente fica dando muita autonomia para o aluno? Olha só, né? Interessante. Gente, nós nunca deixaremos de ser autoridade, no sentido de que nós somos os educadores. Nós é que estudamos, nós somos os especialistas em educação ali dentro. Mas isso
não quer dizer que nós somos os únicos sabedores de tudo. Então, assim, só o fato de sermos professores e estarmos ali, a gente já tem um papel de autoridade na vida desse aluno. Nós somos os maiores influenciadores da vida deles, né, gente? Sim. E então, não, o fato da gente trazer esses alunos para perto, eles vão cada vez mais admirando a gente. É verdade. Eles admiram mais Eles a não gente. são uma folha em branco, né? Óbvio que não, né, gente? A gente aprende tanto com eles e fica mais rico para eles e pra gente. É verdade. A gente aprende E muito. melhora a relação também, né? Que eles têm com você, o respeito também. Sim, eles vão te Aí respeitar ainda mais. vem aquele comentário. Nossa, mas na minha aula ele não é assim, na minha também não. E a gente fica aqui assim, ó. Mas na aula ele faz, na minha ele faz. Por quê? Por quê? Por quê? Não é? Essa é uma... desculpa dizer, queridos professores, mas você que vai começar a utilizar agora educação criativa, metodologias ativas na sua sala, você vai passar por isso em algum momento, ok? Todos os professores dizendo que fulaninho não tem caderno, que não fez nada, que é só atrapalha. E quando chegar a sua vez na conselho de classe e na sua aula, ele faz tudo. Na minha aula ele é tranquilo. Ele é tranquilo, né? Então, mas acontece. Por que será? Muitas vezes os alunos que mais conversam nas aulas dos outros são aqueles que mais se aproximam de nós, justamente porque por ter uma abordagem diferente, eles se sentem mais à vontade, né? Sim. Já aconteceu muito isso comigo, de me aproximar muito de alunos que outros professores falavam, meu Deus, o que eu faço com essa criança? Eu falo, nossa, eu amo. Exato. Amo. Na minha aula, assim, nossa, não me dá um trabalho. E tem uma parte nesse livro que eu coloco exatamente. Eu tava nessa comunidade de alta vulnerabilidade e lá tinha muitos casos, né, problemáticos, né, alunos muito violentos, às vezes já, né, usuários de droga, então isso era bem, bem complicado. E um dos piores, num certo ano, né, ele era o líder, então tinha um grupo de mais 3 com ele. E aí eu sentei com ele, chamei ele, né, porque eu sabia que ele era, se eu ganhasse ele, né, eu ia ganhando os outros e tudo mais. Mas no final do bimestre eu chamei esse aluno e falei assim, por que você toca o terror nas outras aulas? Você e os meninos, vocês estão matando a aula, vocês estão chegaram a botar fogo numa bolinha de papel e jogar no meio da aula, assim, sabe? Acima do professor, coisas graves. Eu falei, por que vocês estão fazendo isso? E vocês não são assim na minha aula. Vocês veem todas as minhas aulas, vocês têm caderno e tal. Tudo bem que copiava tudo de todo mundo a maior parte das vezes, mas tá tudo bem, eles estavam lá. Aí ele disse, nós respeita a senhora porque a senhora respeita nós. É vacilo fazer alguma coisa. Ele se sentia respeitado. Olha que coisa grave. Um menino dizer, aos 15 anos, que ele não se sentia respeitado pelos outros professores. Então, gente, a conexão com os alunos, ela é extremamente importante. E a gente tá falando isso aqui, tá? Pra não parecer que a gente nunca errou. A gente erra também, né? Sim. A Óbvio, gente também gente. se vê nessa de que todo mundo tá falando que o aluno não Ah, bagunça sim. e na sua é um caos. Também acontece. Claro. Mas a gente tá querendo compartilhar, né, Stefânia? Das coisas gente. positivas E, gente, possíveis. A gente tem erra, nossos claro, momentos a gente tem os também, nossos né? momentos, quer dizer que a gente nunca grita, tá, gente? Que a gente nunca levantou a voz. Tem Não é muita isso. coisa que eu fazia no começo que hoje em dia eu olho e falo, até falei isso na mentoria semana, que eu falo, nossa, eu jamais teria essa postura hoje em dia, né? Então, só que assim, a gente já fez isso e tudo bem, o problema não é você ter feito, às vezes pode ser, mas a questão é você conseguir mudar. Ou achar que sim. isso é normal e Ou vou achar manter que é assim, né? Exato, e por isso que eu falei, exceção. Então, assim, eu perdi o controle, nossa, gritei com o Exaltei. aluno, Tá, mas isso foi uma exceção, né? Isso aconteceu comigo 3 vezes no meu percurso como como professora. Eu tive, gente, 45 turmas até hoje. Eu fiz as contas quando fui fazer o livro. 45 turmas. E 3 vezes ao longo desses 16 anos eu perdi a minha linha. Mas perdi em que sentido? De dar um grito, de ficar muito nervosa e de chorar. E as 3 vezes Na sala de aula. E 2 das vezes eu chorei na sala de aula e a outra eu saí da sala. E aí, todas as vezes eu fiquei muito mal. E essa foto que tá no começo do livro, inclusive, que eu tô chorando, foi uma dessas situações. Porque eu fiquei muito mal. Mas olha que bom que eu fiquei muito mal.
Porque eu entendo que isso não é normal. Isso não é normal. Então, assim, um aluno do 9º ano me desrespeitou 1, 2, 3 vezes. Só que era pra eu ter parado. Você compartilhou no Instagram uma vez, né? Aham, Eu lembro. foi, que você tem 2 compartilhou. anos isso. A última vez que isso aconteceu. Foi um aluno do 9º ano que ele me desrespeitou várias vezes. E aí, o que eu tinha que ter feito? Quando eu vi que eu já tinha perdido, eu estava totalmente, assim, fora de mim. No sentido que eu tava com tanta raiva, eu tava me sentindo tão injustiçada de estar lá fazendo o melhor, e aquele menino, né, causando e tudo mais, que eu tinha que ter mandado ele pra diretoria, né, pra coordenação. Tomar uma água. Ou ter ido tomar uma água, ter pedido uma ajuda, sabe? Ter pedido pra um professor vir pro meu lugar. Esse é o momento, gente. Se vocês veem que vocês estão perdendo a linha de alguma forma, e nós somos humanos, isso é normal, você se afasta. Você se afasta. E aí, eu tentei me afastar, ele foi atrás de mim. Então, eu saí da sala e falei que tava indo ligar pros pais dele. Mas eu já sabia que ele tinha uma situação muito complicada, enfim. Até por isso que ele era tão difícil. E eu fui indo e ele veio atrás de mim. E ele me segurou. Eu achei que ele fosse me bater. E eu dei um berro que a escola inteira apareceu. Foi assim, um negócio, porque eles acharam que ele tava me batendo. Quando ele me segurou, eu falei, salta de mim! Deu um berro, assim. Você é uma louca. Gente, você é uma louca. Que situação. Mas que situação, porque eu achei que eu fosse apanhar. Mas e ele? O que aconteceu? Aí ele fez assim, ó, não tô fazendo nada, ela é louca. Olha lá, eu falo que ela é descontrolada. Ele falou assim, eu falo que ela é descontrolada. Aí a gente olha se sente mais ainda. Gente, e ele é um menino extremamente inteligente. E ele tem problemas gravíssimos de comportamento. E ele, só que por ele ser muito inteligente, ele é muito irônico. Entendi. Sabe, nas coisas? Então o tempo Ele todo, mexe, ele consegue mexe ativar o isso. seu botãozinho do psicológico. Exatamente. Ele vai onde conseguiu dói. suscitar o pior de mim. Putz. É esse que é o problema. Ele suscitou o pior de mim. E aí eu dei um berro. Tira a mão de mim. Dei um berro. Veio o guardinha lá do portão. Veio gente de um monte de lugar e tal. E ele falava assim, eu não fiz nada. Parecia, sei lá, violência doméstica. Sabe? Quando o marido fala, não fui eu. Ele fazia, não fiz nada. Olha lá, ela que é louca. Ela tá descontrolada. Gente... Eu só fiz assim, pra uma das coordenadoras que tava vindo de longe, eu falei, cuida dele. E eu entrei numa salinha, tipo um almoxarifado, me senti um Harry Potter. Pra se acalmar. Pra me acalmar. Eu fechei a porta e chorei compulsivamente. Mas eu chorava por quê? Chorava por tudo. Eu tava com raiva. É um acúmulo, né? Eu tava com vergonha. Gente, foi horrível. Nossa, me dá até arrepio de lembrar. Foi horrível, horrível. E antes disso, eu tinha tido 2 situações semelhantes, mas não tão ruins, né? Nesse sentido de dar um grito e tal. E aí, eu falo assim, gente, quando eu coloquei isso no Instagram e eu dividi, o que mais me chocou foram um número de professores dizendo, mas isso acontece sempre, eu choro pelo menos uma vez por semana, eu sou desrespeitada. Gente, daí eu falei, não, gente, vocês não podem aceitar isso. Levar isso como... Aceitar isso. Como regra, né? Não pode, gente. Cotidiano da profissão. Não é cotidiano. Não pode ser cotidiano da profissão. A gente sabe, né, de quantos professores aí sofrem algum tipo de violência na escola, né? Verbal, até mesmo física, nesse tipo de escola, né? Você trabalha a escola de vulnerabilidade no ensino médio à noite. Cara, é tenso. Você vai ter que buscar todas as estratégias para você ganhar esses alunos de alguma outra forma, né? Enfim, então, isso acontece, gente. Eu não sou perfeita, ninguém é perfeito. Isso pode acontecer com qualquer um. Agora eu tô curiosa. Você conseguiu reverter seu relacionamento com esse aluno? Teve solução, não teve? Mais ou menos. Como é que foi o próximo encontro? Agora você me prendeu na história. Mas aí É a foi cinta liga da interessante. história. É a cinta liga da história. dela. Na verdade, gente, eu fui embora tão mal naquele dia que eu não trabalhei no dia seguinte. E eu passei por uma cirurgia muito grande na semana seguinte. Então, e já estava tudo marcado. Então, eu fiquei quase 2 meses afastada. Então deu tempo de você se acalmar um Exato. pouco. Eles acharam que era por causa disso. Exato. Não, alguns acharam até, né? Enfim, eles, nossa, meu Deus, né? Fulano bateu na professora e ela Pronto. Passou por uma cirurgia. Então. Mandou a professora Onde ela estava? No hospital. No hospital, né? Gente. Enfim, e aí eu só voltei depois de 2 meses, então assim, eu não tenho nenhum mérito de dizer voltei no dia seguinte e ficou tudo bem. Não, depois de 2 meses, ficou. E ficou tudo bem? Ficou. Ele chegou a pedir desculpa, não? Não. Nunca teve esse momento? Não, nunca teve esse momento. A gente fingiu que nada tinha Nada acontecido. aconteceu. E aí esse é um menino que tem inclusive, diagnóstico de transtornos
psicológicos e tudo mais. Então, como já era fim do ano e ele estava no 9º ano, eu achei melhor Não cutucar. Não, bobagem. Então, assim, chamei ele pelo nome outras vezes e tudo mais, mas não falei depois de 2 meses, vamos discutir nossa relação. Não, não teve. Não teve. Entendi. Com os outros 2, sim. E é interessante que 3 anos antes tinha acontecido com um aluno de 8º ano, com um menino de 8º ano. E aí, foi porque eu tirei o celular dele. Ele tava falando no celular na minha aula. E eu falei pra ele, guarda o celular, guarda o celular. Ele tava falando, ligando. Aí guarda o celular. Daí eu fui lá, falei, me dá o celular. Ele falou, não te dou. Eu falei, me dá o celular. Daí eu dei um berro com ele. É eu que tô mandando. Aí você desorienta, né? E aí, na hora que eu dei o grito, eu fiquei mal. Fiquei mal, assim, nem peguei o celular e saí da sala. Enfim, aí chorei, tarará, as coisas se resolveram depois. Você tá numa semana péssima e tal. Mandei chamar ele. E aí eu chamei ele pra pedir desculpa. E aí ele ficou chocado. E ele falou, não, ele segurava na minha mão, não me peça desculpa, eu que tô errado. Falei, eu quero pedir desculpa porque eu te desrespeitei. Eu não tenho que levantar a voz pra você. Não, você suscitou o pior de mim. Mas aí ficou tudo bem e a gente ficou, inclusive, muito próximo, muito mais próximo. Algumas situações aproximam, né? Exato. Eu sei que é difícil, mas quando a gente tá na sala de aula, quem é o adulto é o professor. Exato. Então, professores também têm sentimentos, eu entendo, não estou falando isso, mas é muito mais difícil para uma criança controlar os impulsos e o que ela tá sentindo do que pro professor. Exato. Não que nós não tenhamos momentos aí, né, de impulso, que a gente também tem, mas num geral, quem é o adulto da sala de aula, no geral não, né? Quem é o adulto da sala de aula é o professor. É que às vezes seja EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Aí pode ser que seja alguém mais velho que você, mas mesmo assim, você é o professor. E mesmo com alunos mais velhos, né? Então, exato. 8º, 9º ano, eles são maiores, mas não são adultos. Não são. Eu acho que ainda existe essa ideia de que o professor é tipo aquele ser, tanto pro bem, nossa, sabe tudo, que tá legal, mas até certa página, né? Sim. Quanto pra coisa ruim, fala, nossa, brigou comigo, mas tá vendo? Também ela é assim. Então, eles nunca imaginam, desde os pequenininhos, que pra eles é mais afeto ainda isso, até os grandes, que a gente um dia vai poder chegar e falar desculpa porque eu fiz errado. Exato. E isso, quando isso acontece, é incrível pra nós, eu acho, porque a gente rompe as nossas barreiras, né? Sim, eu acho. E pra eles, que eles falam, nossa, é uma pessoa. Mesma Isso coisa é quando a muito gente fala bom. que a gente não sabe alguma coisa, né? Aham. Pronto, isso aqui, não sei. Não sei. Você me ajuda a procurar? Eu não sei. Vou pesquisar, mas eu não sei. Vamos procurar junto? Põe aí no Google. Vamos ver. Ah, que Hoje legal. em dia, pra mim seria tranquilo falar que eu não sei. Mas quando eu comecei dando aula de idiomas, eu achava muito É que de ruim. idiomas todo mundo acha que sabe todas as Sabe palavras. tudo, todas as palavras. Como é que eu falo cair num bueiro, né? Nossa, cara, realmente, cair num bueiro in English, I don't know. Eu fui procurar até como é que era bueiro. Assim, mas é verdade, gente. Essa frase é baseada em fatos reais. Lorena, você Mas ainda me se doía. lembra como é que é cair no bueiro? Porque, gente, eu nem sei como é que é bueiro em inglês. Buraco, né? você não é a mesma Buraco, coisa? bueiro, Tem o né? manhole, né? Agora eu posso estar errada, mas eu lembro que eu tinha procurado isso, tinha culvert também na época. Professores de inglês, se estiver errado, não me corrijam, tá? Porque realmente bueiro. Mas eu lembro da cena. São coisas que a gente marca, né? Que eu lembro que eu tava bem no comecinho, e aí a sala cheia. Como é que fala cair num bueiro? Eu falei, cara, por que Deus tá acontecendo comigo, né? Não, e tem um aluno que gosta de testar a gente, né? Tem. Você sabe aqueles alunos que gostam mesmo, que assiste National Geography o tempo todo e tá. Aí ele vem e fala, professora, mas você sabia? Você por acaso sabe por que as baleias... Não sei. Você quer me contar? Então vamos lá, conta. Mas aí vem perguntando. E aí eu me lembro muito bem, logo no começo, esse negócio da raiz quadrada, e do pi. Um menino me perguntou assim, professora, e o que significa exatamente o pi? 3,14? Não. O número eu sei, professora, eu quero saber o que significa o conceito. pi. Eu nem imagino. Gente, ele ficou muito chocado. Muito. Era um aluno de 4º ano na época. 4º ano, perguntando o conceito de pi, né? Aí a gente pediu ajuda, né? Pra professora de matemática da escola, né, gente? Mas sabe o que eu tinha medo? Uma insegurança, talvez essa seja a insegurança de professores jovens. Eu tinha muito medo, não de não saber alguma coisa absurda, tipo, cair no bueiro. Tipo, eu tenho noção de que essa é uma pergunta muito, absurda para um professor de inglês, que é aleatório.
Mas eu tinha muita insegurança de tomar uma pergunta de alguma coisa que eu deveria saber. Sim. E não saber responder. Eu também. Essa era uma insegurança que eu tinha. De, pô, imagina eu tô ali na sala de aula e alguém me pergunta alguma coisa que eu tinha que saber essa resposta. Então, isso era um negócio muito assim, que eu ficava assim, e se me perguntarem, o que eu vou fazer? Eu preciso ter uma saída. Eu sempre, né, tem que ter plano A, B, C. Eu entro na sala com plano até o F, né? Mas essa era uma insegurança que eu tinha medo de Mas quebrar. eu acho que é normal. Eu também tinha. Normal, né? Também tinha. Vocês tinham também? Nunca passei por essa situação desta forma, acho que não. Ou se passei, eu devo ter dado uma enrolada. Porque eu tinha muito medo. Deles me perguntarem alguma coisa relacionada àquele conteúdo, naquele momento que eu deveria saber e Eu sou professora de arte, né? Então é muito assim, desenha isso pra mim? É lógico, você Desenho. é desenhista. Ah, professora, mas como é isso? Aconteceu esses dias, falei, quer que eu desenhe? Só um minutinho. Aí peguei a louça. Ah, tá. É que eu queria ver no celular. Não, aqui, ó. Na lousa aqui, ó. Na lousa aqui, ó. Olha só. Mas isso porque faz quase 15 anos que eu dou aula, igual você. Todos os professores no começo, a gente se sente mesmo. Mas Dá a gente só medo, vai né? vencer continuando. É insegurança, né? Mas eu faz acho que é parte. normal. De qualquer normal. profissão, né? Qualquer professor, né, gente? Eu acho qualquer profissão. É exatamente. que o gente vai professor, passar a por gente tem a isso. questão do conhecimento, né? E aí eu acho que entra, porque quando a gente é novo na profissão, e aí a faculdade, ela não nos prepara, especialmente para a questão da gestão de sala de aula. Porque a gestão do conteúdo, que a gente tem que organizar ali, então, e até a questão de todo, como que vai acontecer, como é que vai ser toda a estrutura da aula e tudo mais. Mas isso, eu entendo que é mais fácil a gente achar. Porque aí, assim, eu vou ensinar polígonos. Então, eu vou estudar sobre polígonos, aí eu posso procurar informações de como fazer um plano de aula de polígonos e tudo mais. Agora, a gestão da classe é mais difícil a gente achar com facilidade. Então, eu lembro que eu fiquei desesperada no começo, porque na minha segunda semana de aula, na verdade, entre a primeira e a segunda semana de aula, minha coordenadora da escola particular me chamou dizendo que talvez eu precisasse ser substituída se eu não melhorasse a minha gestão de sala. E aquilo foi um desespero. Mas por quê? Na primeira semana, eu mandei bilhete para 3 alunos e levei 2 alunos para coordenação. Queria dar advertência. Mas ela falou, não é assim que funciona a primeira semana de aula. Você não pode banalizar esses recursos e tal. Por quê? Em Porque último caso, é né? lógico, né? A pessoa louca chegou lá com 23 anos, começando a dar aula, e eu achava que eu tinha que chegar brava, entendeu? E que eles só iam me respeitar se eu fosse brava. E é Tem óbvio. muita gente que pensa assim. E é óbvio. Se você não gente. chega já com o pé no peito, você não impõe respeito. Exato, é isso. E o que tem... Gente, você já deve ter ouvido isso. Que não pode mostrar os dentes para os alunos. Eu ouvi isso Eu várias já escutei vezes. isso. Várias vezes. Essa turma aqui, você não pode chegar toda professora Já. Helena ali. Não pode, é isso. A gente Você vai ouve perder a muito. turma, Você escuta vai muito perder a isso. turma. E aí, quando como me disseram, e era a primeira vez que eu tava entrando numa sala de aula na vida, eles falaram assim, você tem que impor respeito logo de início. E eu pegava 3 turmas, 2 quintos e 1 quarto, 2 quintos anos e 1 quarto, dando português, história e geografia, para as 3 turmas. Eu falei, gente, eu tenho 3 turmas para conseguir ganhar o respeito, como é que eu vou fazer? Tem que ser brava. Então, eu já cheguei no primeiro dia, assim, sabe, metendo a bronca Zero e tal. amizade. Zero amizade. E aí, eu cheguei, assim, animada, mas querendo que todo mundo me ouvisse e fizesse o que eu tava falando naquele momento. Só que, gente, eles estão chegando das férias. Depois de 1 mês e meio, quase 2 meses separados. Claro que eles queriam conversar. E eu não dei tempo de conversar, não. E aí, eu fui nisso. No primeiro dia, eu mandei bilhete pra casa. Olha só que louca. Louca. Seu louca. filho chegou das férias querendo conversar com os amigos. Isso é um absurdo. Absurdo, o seu filho querendo conversar com os amigos. Enfim, daí a minha coordenadora me chamou. Primeiro, ela me deu esse susto. E eu tinha ficado tão feliz de ter E ela sido tinha contratada. razão. Você concorda com hoje em dia? Concordo absolutamente, mas ela foi tão maravilhosa, porque eu tinha sido contratada nessa escola e eu tinha ficado muito feliz, porque eu não tinha experiência, mas ela me contratou por conta do meu currículo durante a universidade, que eu tinha feito uma boa faculdade e que na faculdade eu tinha feito muitos projetos e tinha acompanhado, tinha feito estágio e tal. Então eu achei que foi um voto de confiança entrar numa escola tão conceituada e tudo mais. Quando ela chegou e disse, Stefania, a gente precisa conversar e dependendo do que a gente conversar aqui, se você, né, pode ser que você seja substituída. Gente, eu fiquei desesperada, assim, em choque, parada. Aí ela foi me dizer, ela falou, Stefania, esse tipo de recurso, mandar um bilhete, dar uma advertência, porque lá era o tal de 3 advertências, uma suspensão, sempre etc tem, né? e tal, né? Esse tipo de recurso, ele tem que ser usado em último caso.
como é que chega antes, né? Então, primeiro tem uma conversa, segundo tem outra conversa, depois vai o bilhete. E é assim, você precisa entender a diferença entre uma sala agitada e uma sala indisciplinada. Tá aí outra coisa que a galera não entende muito, né? Ótimo. Fala pra gente a diferença. Aproveita, não bola o corte. Fala pra gente, qual que é a diferença? Gente, inclusive eu coloquei um capítulo inteiro nesse livro sobre indisciplina. Tá. Porque, primeiro, a gente precisa entender o conceito de indisciplina. Nós precisamos entender que uma turma indisciplinada é aquela que tem comportamentos que prejudicam o seu aprendizado. Então, se aquela turma tem comportamentos que são fora daquilo que são os combinados com eles, que são as regras e que são aquilo que a gente estabeleceu para que possa haver o aprendizado, aí é uma sala indisciplinada. Agora, uma sala falante, uma sala participativa, não necessariamente ela vai ser indisciplinada. E as minhas turmas, basicamente, reflexos da professora ou não, costumam ser bastante agitadas. Então, as crianças falarem, gostarem de falar muito, com muita conversa paralela. Tá, mas que tipo de conversa? É sobre o quê? quê? Momento? É sobre o quê? Em que momento? É o momento que ela tá fazendo atividade? Será que ela não poderia estar conversando? Será que ela está conversando sobre atividade? Então, assim, os professores precisam entender mais sobre gestão de classe. Então, a sala falante, que bom, ela é participativa, que bom. Dá trabalho? Dá, gente. Claro que é muito mais fácil dar aula para um monte de vaquinha de presépio, que não faz nenhum barulho. É muito fácil, gente. Você chega aqui, é como se você estivesse gravando aula, né? Ninguém dá tá aula entendendo. online com a câmera Dá fechada. aula com a câmera fechada, né? Uhum. Porque é horror. Então, gente, isso não é problema. Então, a gente precisa entender. Então, não, mas eu tenho um aluno fulano que ele atrapalha muito a aula. Como? O que está acontecendo? Ele é muito agitado. Tá, mas o que ele está fazendo? Ele fica tentando falar com os amigos enquanto eu estou explicando. Entendi. Então, isso não é bacana, porque ele está tentando falar, os amigos nem estão respondendo, tentando falar com os amigos enquanto você está explicando. Legal. Então, qual a estratégia? Traz ele pra pertinho de você, traz ele aqui, que ele nem vai poder olhar. Bota ele aqui na sua frente, vai falando, segura na mão dele. Já fiz isso, gente. Eu tive um Pedro. Todo mundo teve um. Eu tive um Pedro e era um aluno de 5º ano. Eu segurava na mão dele para os momentos que eu precisava de muita atenção dele e da sala. Então, eu colocava a carteira dele, rodava para vários lugares. Mas, existia uma carteira que era grudada na minha mesa ali na frente, e que ela ficava vazia em momentos em que eu precisava muito que o Pedro sentasse, se acalmasse, eu colocava ele ali. E na primeira vez, ele tava com a mão assim, eu segurei na mão dele. E aí ficou. Aí Deu toda vez certo. que ele sentava, ele segurava na minha mão. Que bonitinho. Ele associou. 10 anos. Então o menino sentava ali, ele era muito, muito agitado. Mas, gente, ele tem culpa de ser agitado? Essa é a outra pergunta que a gente tem que fazer. Ele tem culpa de ser agitado? Então, quer dizer, quais são as estratégias que eu estou fazendo para aumentar a concentração do Pedro? Porque essa também é função da escola. Porque não adianta eu chamar a mãe dele e dizer, o Pedro é agitado. Tá, né? Então, assim, a gente precisa entender quais são as estratégias que a gente vai estabelecer para cada... a turma mesmo, ela é extremamente falante. Tá, tudo bem, ela fala muito, mas fala que momento, né? A turma não me respeita. Aí é diferente. Aí é diferente. Mas tá, e por que eles não estão te respeitando? O que aconteceu? Você já tentou manter vínculo com eles? Criar um vínculo? Você conhece essa turma? Como é que é? Né? Mesmo assim, não tá adiantando. Aí a gente precisa conversar e tal. Gente... Uma coisa importante, para de dar sermão, gente, sério. Não adianta nada, né? Não adianta nada, gente, não adianta. E essa história que a gente fica fazendo várias vezes, gente, olha, hoje eu vou gastar a aula inteira, mas eu vou falar... Gente, não adianta, não adianta. Isso é muito pontual, tem que ser algo muito pontual. E você tem que ver quais são os fatores ali que você precisa puxar para você. Ficar dando sermão na sala inteira toda semana, não adianta. E desgasta também, né? Desgasta a relação, desgasta você, desgasta a relação com eles. Aí você fica taxada de chata também. Aula chata. Então, você tem que buscar outras estratégias. Então, se a galera gosta de tal coisa, vamos introduzir isso? Isso é uma coisa que me dói. Se algum aluno fala, nossa, que a aula é chata, isso dói em mim. Claro que dói. Isso dói. Olha, acho que a pior frase que o professor pode escutar é sua aula é chata. Com certeza. Isso dói no fundo. Sem dúvida, sem dúvida. Então, a gente não quer, a gente quer... E aí, gente, é muito gostoso, porque quando o professor consegue entrar
né, fazer com que os alunos entrem no ciclo de aula eficaz, muda tudo, porque os alunos estão motivados, aí eles começam a participar das aulas, ele começa a fazer, e aí ele começa a aprender, e aí ele tem bons resultados, ele começa a gostar ainda mais. E isso traz muita motivação pro professor. Cada professora mágica que vem e fala, Stefânia, eu tô num ciclo de aula eficaz louco, tá tudo tão maravilhoso. Isso é que faz a professora domingo à noite ficar lá recortando EVA pra levar coisinha diferente. Imprimindo em casa. Mas isso que traz vontade de fazer essas coisas diferentes e querer continuar fazendo, né? Então é muito gostoso. E às vezes são coisas simples que a gente estabelece. É só a gente se conectar com esses alunos, trazer alguma coisa que eles vão, que vai chamar atenção, que eles gostem, né? Aí alguém diz assim, mas a vida não é feita de Harry Potter. Muito engraçado, porque por conta da história do Harry Potter, eu sofri muito preconceito, tá, gente? Bullying digital de outros professores? É, exato. Não, a Stefania é Harry Potter, tudo Harry Potter, tudo, né? Mas não é, gente. A gente apresenta Harry Potter e depois a gente apresenta Machado de Assis. Depois que esse menino é leitor, que já tem uma noção, que já consegue, já tem... Agora você vai introduzir direto Agora, meu ali. filho, você vai chegar com o Machado de Assis, não vai rolar de uma vez, assim, não vai rolar. É verdade. Então, a gente precisa trazer, e não só Harry Potter, então assim, eu quero fazer... A galera tá assistindo Wandinha. Legal, vamos trazer Wandinha pra sala? E qual que é essa matéria? Sei lá, história. Nossa, Wandinha se passa em outra época. Por que será que tem aquelas roupas? Por que... Enfim, gente. Então, assim, a gente traz alguma coisa bacana, né? É igual o storytelling, que você também fala bastante. A gente fala bastante de como é legal chegar. Gente, eu adoro chegar e falar, galera, eu tenho uma fofoca pra vocês. Gente, você não ouve um pio. Não ouve. Você não ouve um pio na sala. Uma fofoca. Só que o problema é que ainda esse ano, no começo desse ano, eu tava numa sala de 8º ano, porque com os mais velhos um pouco diferente. Ele falou assim, eu não quero dizer nada não, viu, professora? Mas tem um cartaz atrás de você que tá escrito assim, não fazer fofoca. Porque era do turminha do primeiro ano, eles tinham feito os combinados, tava até com a letrinha deles. O número 1 era não fazer fofoca. Mas Falei, essa não, pode. gente, mas essa pode, gente. É verdade. Essa pode. Eu lembro de entendeu? uma turma, o terceiro ano E. Eu tive essa turma. Você lembra? Ela foi sua turma também. Foi, vai. Terceiro ano E. Era uma turma, gente, que, olha, era agitada. Era o agitado que a gente fala. Mas assim, num nível que era assim uma coisa... Cada dia era uma batalha. Você lembrou? Cada dia era uma batalha. Você tinha que pensar ali em 1000 estratégias. E tinha um dia que eu não tava dando conta. Eu falei, gente, eu não tô conseguindo controlar essa agitação. Aí eu falei, gente, se vocês ficarem em silêncio, eu vou contar o dia que eu enganei o meu marido com um hambúrguer vegetariano. Gente, eu juro, eu nunca vi aquela sala ficar tão quieta igual aquele dia. Eles ficaram assim 15 minutos calados me ouvindo pra saber da fofoca do hambúrguer vegetariano. Gente, nossa senhora, eu nunca esqueço disso. Mas é muito gostoso, gente. A gente É vem muito e traz engraçadinho. uma pincelada, você fala que você vai contar no final da aula, ou você começa a aula com aquilo, né? Então você pode trazer uma história que tem a ver com o seu conteúdo. Com certeza. Né? Dar aula é contar histórias, É né? contar história. É contar história. É muito bom, né? Eles gostam, a gente gosta, fica tudo muito mais gostoso. É verdade. E se você... uma pergunta, uma afirmação importante. Professores, se você não está se divertindo em suas aulas, nunca, isso está muito errado. Alguma coisa está muito errada. Se o professor não está se divertindo, os alunos também não estão. Não estão, com certeza não estão. É bem E isso. ainda brinco, eu falo pra eles, sempre falei pra eles, gente, se não for pra me divertir, eu nem saio da minha casa. Tem que vir aqui. E coisa simples, né? Eu tava comentando ainda ontem, às vezes eu ia de cabelo molhado na escola, aí eles falam, nossa, Pro, tá de cabelo molhado. Eu falava, gente, não conta pra minha mãe, porque se minha mãe ficar sabendo que eu saí de casa de cabelo molhado, nesse frio... Aí eles, professora, sua mãe ainda manda em você? Eu falei, pois é, gente, pois é. Nunca para de Nunca mandar. para, gente, mãe da... Aí eles ficam até desanimados, nossa, nunca para. Nossa, meu caminho é longo ainda. Mas eram coisas simples, então a gente brinca, então tá na porta da sala, né? Então a gente vai introduzir alguma coisa, vem com uma pergunta, alguma coisa do fim de semana, vem com alguma coisa que tá rolando. A época que tava passando Big Brother, né? Nunca fui de assistir, até por conta do horário, mas os alunos assistiam, falavam, gente, o que aconteceu? Conta aí pra gente, o que rolou aí no fim de semana? Adolescente, né? Enfim, então a gente vai trazendo isso, traz proximidade, uma delícia. Eu tenho uma teoria que tem muitos professores que são assim, eu tenho que usar 100% do tempo da aula, eu tenho, muitas escolas, né, também tem essa pegada. Mas eu tenho uma teoria de que se você tira, 3 minutos, 3 minutos do começo da sua aula pra ambientar os alunos, pra dar oi, tudo bem?
E aí, como foi? Foi bem final de semana. 5 minutinhos, você tira ali, é um momento ali, Sem você dúvida. se conectando com eles. O resto da aula é melhor. Agora, se você já entra na sala, fica quieto, abre o livro, senta, vamos. Você já começou errado. Não é E você errado, tá né? tão Mas certa, Lorena, que há algumas semanas eu encontrei com uma dona de escola, diretora de escola, que eu conheço há um tempo, lá da minha região. E aí ela tava sentada e tal, e aí no final eu falei, você conhece tal pessoa? Parece que é professora na sua escola. Ela é ótima, ela é excelente, ela entra dando aula e sai dando aula. Aí eu já fiz assim... Ah, tá. Ela falou, do jeito que eu gosto. Ai. Nada de ficar dando abertura para aluno. Ai, meu Deus, cada frase que ela dizia piorava a situação. Aí a pessoa já caiu bastante no meu conceito, sabe? Porque eu tinha conhecido a pessoa falou que trabalhava nesse colégio. E aí eu falei, que triste, né? Que triste. Entra dando aula e sai dando aula. Não dá liberdade para aluno. Falei, então, pois é. Então não é o tipo de professora que eu acredito que tenha aulas eficazes, né? já escutei algumas frases assim também. Aqui a gente não tem amizade com aluno, aqui a gente não dá abertura para aluno. As meninas me contam no Instagram Sim. que escutam muito isso nas escolas. É triste demais. É. E aí é triste porque a gente já tem. Se fosse uma coisa muito inovadora, o que a gente tá falando, que ninguém nunca fez, que não tem pesquisa sobre isso e tal, vá lá. Mas, gente, a gente já tem a comprovação de que é assim que a coisa dá certo. Tanto que a pandemia mostrou que algo errado não estava certo na educação do Brasil. Os alunos não tinham autonomia nenhuma para fazerem aulas que não estivessem junto com os professores, não tinham autonomia, os professores, enfim, foi o caos. Mas por quê? Porque nós não estávamos preparados, a gente não tinha preparado esses alunos para o mínimo de autonomia, tá? Lógico que foi uma situação muito difícil e depois se estendeu muito, mas logo de início o negócio foi caótico. E serviu para mostrar para os professores também como é ruim você ter uma aula 100% em silêncio. Quem não passou por aquela situação de... Vocês estão me ouvindo, gente? Tem alguém aí? Todas as câmeras fechadas, Todas. um silêncio absoluto, porque tem muito professor que o maior sonho é ter uma aula, uma turma quieta, 100% quieta. Aí foi um exemplo de que isso não é legal. É péssimo, né? É péssimo. Gente, eu fazia até suborno pra aluno, sabe? Eu falava, gente, e eu usava fofoca, essas coisas assim, gente, vou fazer um negócio super legal. Pra quem abrir a câmera, eu vou contar tal coisa. Porque, gente, eu não aguentava dar aula, assim, dava uma, dava duas, dava três. Você passar o dia inteiro dando aula de manhã à tarde, com câmera fechada, horrível. Nossa, é horrível. Horrível, Solidão, horrível, né? péssimo. Solidão. A gente tem alguns quadros. Eu vou até abrir uma live aqui pro povo dar um spoiler pra eles. A gente tem uns quadros pra gente finalizar, que são alguns recortes que a gente tem depois. E tem um quadro novo que eu achei, que foi sugestão, inclusive, de uma convidada da Ju, que ela veio semana passada. Ela falou assim: eu acho que ia ser legal se vocês tivessem um quadro de o que na sua aula pode. Então, eu achei muito... Eu falei, não, tem tudo a ver. Verdade. Então, vamos abrir com esse quadro. Estê, o que na sua aula pode? Nossa, na minha aula pode muita coisa. Conta pra gente. Na minha aula, gente, pode conversar enquanto eu não estiver explicando. Quer ver uma coisa bem polêmica? Na minha aula, pode ouvir música se você consegue estudar com música. Incrível. Super polêmico, né? Mas assim, eu trabalho com adolescentes. Eles estão acostumados a fazer as atividades deles com o fone. Então, como que eu fui organizando isso, né? Primeiro, você vai tirar os 2 fones para entender o que é que a gente vai desenvolver hoje, fazer e tudo mais. Segundo, enquanto você estiver com fone, você vai usar um fone, porque se eu precisar, eu vou te chamar. Beleza. E terceiro, você precisa me entregar a atividade feita. São os Gente, combinados. aumentou em 100% a produtividade dos meus adolescentes. Deixar com que eles ouvissem música enquanto desenvolvem a atividade. Então, na sua aula pode música. Na minha aula pode música. Eu achei muito legal isso. Na minha aula pode música. E às vezes, o que eu faço também com a música? Eu deixo eles fazerem uma playlist e aí eu deixo tocando na aula. Isso é gostoso, isso eu gosto. É legal você fazer uma playlist coletiva, né? Com a turma. É isso. Claro, playlist né? A coletiva, gente tem que né? tomar certos cuidados, Proibidão não pode, tá? Proibidão não pode. Funkão, vamos Funk segurar até um pouco. pode, desde que não seja proibidão. Se não tiver palavrão e tal, até pode. Funk do patinho. Esse Tipo é o funk isso. do patinho. Patinho, É, aí Jesus. pode. Eu tenho filha, né, gente? 1 ano. Então, o funk pode, mas não pode ser proibidão, não pode ter palavrão. Aí, eles se sentem tão respeitados,
né? Eles escolheram a música, a trilha sonora da aula, né? É muito legal, é muito legal. Você coloca eles em uma outra posição, né? Uma outra Você posição. tem parte, né? Então a gente faz, então na minha aula pode música, Amei. sempre. Próxima sempre. pergunta dos quadros finais. Tararam. Vou pra frase. Vai. Uma frase de impacto que você gosta ou que você usa, que é impactante, assim, que tem a ver com o que você acredita. Você tem uma frase? Eu tenho várias, vou começar com Você é uma. leitora, Só pra você é muitas muitas frases, né? Depois que eu escrevi esse roteiro, eu fiquei pensando, eu preciso de uma frase, gente. Se alguém me joga essa na cara, assim, me dá uma frase, eu vou ficar meio... A primeira é: educação criativa transforma a educação. Então, Ótimo. a educação criativa transforma a educação. Quanto mais professoras mágicas no mundo, melhor. Então, com certeza, quanto mais professoras mágicas no mundo, melhor. E o sorriso do aluno não paga os seus boletos. Interessante essa daí. É muito importante. O Conta mais. sorriso do aluno não paga os seus boletos, porque eu trabalho com amor e não por amor. Isso é muito importante. Então, eu quero sim que todos os professores brasileiros consigam ter uma aula de excelência, uma aula eficaz por meio da educação criativa. Mas eu não tolero, eu não admito que os meus professores sejam explorados. Portanto, eles precisam conhecer novos caminhos para além da sala de aula. Pode ser que você precise buscar uma nova rede, uma nova escola, uma outra oportunidade de trabalho. Não, é mentira que o auge da sua carreira é passar num concurso público. Não precisa ser o auge Esse é da sua carreira. polêmico, devia ter colocado essa Ah, daí, essa polêmica. Tá bom, então eu vou voltar, gente. A frase, vou falar uma frase muito polêmica. Todo professor quer ser gente. concursado. Passar num concurso público não precisa ser o auge da sua carreira. Isso é muito sério, gente. Ah, mas é fácil você dizer porque você é concursada. Estou, inclusive, afastada e talvez em breve não seja mais concursada. Enfim, por quê, gente? Porque isso não precisa ser o auge da sua carreira. Existem diversas atuações para o professor, para além da sala de aula. Existe forma de você fazer renda extra, existe forma de você fazer uma nova carreira. E a gente está falando de diversas opções. Você pode trabalhar com o quê? Com aulas particulares de excelência. Hoje eu ensino, por exemplo, as minhas professoras a se posicionarem como professoras de excelência que cobram mais de R$100 a hora-aula, por exemplo. Então, elas conseguem ter um outro tipo de padrão de vida. E eu falo para elas o seguinte: parem de olhar para o bolso dos alunos de vocês como se fosse o de vocês. É verdade. Tem muita gente com dinheiro no Brasil. E essas pessoas podem pagar professores de excelência para acompanhar seus filhos. É verdade. E vocês são professores de excelência. Então, eu tô lá com professora conseguindo cobrar R$130 a hora, ao invés de receber R$15 a hora na escola pública onde ela estava. Então, aula particular de excelência, você pode dar palestra, você pode escrever livros. Digital. Né? Você pode vir pro digital, gente, olha só. Você pode vir pro digital e no digital você tem como dar mentoria, consultoria, curso, enfim, inúmeras possibilidades, tá? Então, assim, a gente tem possibilidades. E hoje, é importante a gente lembrar isso. O mercado digital hoje, ele tá em ampla, né, expansão. Só que o mercado digital de cursos nada mais é do que o mercado de educação, gente. E nós já sabemos ensinar. já sabemos isso é uma tecla que eu ensinar. sempre bato. O professor, quando vai pro digital, o professor já sabe ensinar. O que a gente tem que aprender? A vender, a se divulgar, trabalhar com as Exato. ferramentas. Mas a parte de ensinar, a gente já deveria saber, né? Exato. Então, é um caminho mais fácil pro professor, olhando por esse ângulo, né? Então, isso é real. E não só na área de educação específica, sabe, Lorena, que a gente tem que entender, é que às vezes a pessoa tá no digital, por exemplo, o cara é um advogado. Aí ele vem pro digital para dar cursos para como passar na OAB. Só que ele é bom no conteúdo, mas ele não sabe ensinar. Exato. Já fiz muito curso com Gente, professor que não sabe. Então, Ixi. e hoje eles estão contratando pedagogos, estão contratando educadores para cuidar dos processos didáticos. A mulher é boleira, faz um sucesso como boleira, a outra é nail design, a outra... E aí são outras áreas, mas eles precisam de alguém para vir pensar na experiência do aluno, na didática do curso e tudo mais. Gente... é a nossa vibe. É a nossa vibe. Professores. É a nossa praia. É a nossa praia. Então, a gente vai lá ensinar
a boleira a ensinar como fazer bolo, entendeu? Então, às vezes, gente, as pessoas estão fazendo muito sucesso na internet com algum conteúdo específico para qualquer área. Mas, às vezes, eles começam a querer sistematizar isso em cursos e eles não sabem. Não conseguem estruturar. E aí a gente tem essa didática, É né? isso aí. Então é isso aí. Eu tô Arrasou. muito feliz de ver, sabe, professores também. fazendo isso. Abrindo novas oportunidades. Novas né? oportunidades, É verdade. acho importante. Stay, pra fechar, a gente tem o nosso quadro de uma mensagem atemporal. Uma mensagem que qualquer pessoa, né, vai abraçar ela, escutar agora ou escutar daqui a uns anos e vai conseguir absorver alguma coisa, aprender alguma coisa com ela. Você tem uma mensagem pra passar? Com certeza, com certeza. Eu falo pra você ou você quer que eu fale para essa câmera? Me diga. Fala no corte, fala no corte. Professores queridos, sua profissão, a nossa profissão é a profissão que forma todas as outras. Ela é extremamente importante. Você é o primeiro influenciador desse aluno quando ele entra na sua escola, quando ele entra na sua sala. Então, realmente, trate com muita importância, muita responsabilidade essa nossa profissão. Porque, por vezes, a gente não só influencia, mas a gente determina, às vezes, a vida de um aluno por conta de uma atitude, de algo que a gente faz. Então, a responsabilidade é grande, mas eu acho que a gente está aqui exatamente para ajudar vocês nesse processo. É isso. Eu amei. Foi muito gostoso. Que delícia, Obrigada gente. por ter Obrigada vindo. pela bom. presença. Que delícia. Quer deixar algum recadinho pro pessoal te encontrar? Sim, suas sim, redes? gente. Então, ó, @professores mágicos. Então, me sigam por lá. Lá não é só mais um perfil do Instagram, ok, gente? Lá é uma comunidade. A gente tem, assim, os professores se ajudando, fazendo projetos em diferentes estados do Brasil juntos, né? Então, é muito bacana. Temos lá os nossos cursos, mentoria, temos várias coisas que podemos oferecer para vocês, tanto na parte de educação criativa, tá? Quanto na parte também de valorização da carreira. Então, a gente tem todo um acompanhamento de como fazer uma carreira de sucesso para professor. E o nosso site, professoresmágicos.com.br. Com certeza. E no nosso site, professoresmágicos.com.br, vocês encontram ali o nosso livro, Guia Prático de Aulas Criativas, ok? Que em breve a Lorena vai estar aí com o prefácio desse livro. E lá também você encontra todos os nossos cursos. Se a sua escola, né, se a sua rede também quiser contratar para palestra, para formação, também tudo tem no nosso site. Arrasou. Eu Que amei. delícia. Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para receber novos vídeos. Me siga no Instagram. Tá, vai Me siga fechar? no Instagram também, Thaís Amaral Arte. Muito obrigada por ouvirem, verem, assistirem e prestigiarem essa pessoa incrível que a gente falou que seria. Leiam os livros dela, porque são 13, lembra? 13 professoras, 13 livros e tal. 13 milhões. Isso, 13 milhões. Vem aí, 13 milhões. É isso aí. Até a próxima. Na aula pode. Uhul!